Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Entre Prazos e Cafés, o podcast que vai trazer trajetórias jurídicas inspiradoras. E hoje eu tenho como convidadas duas doutoras queridas que eu conheci nessas vidas que a gente tem aí de congressos, de eventos, que são de Campinas e de Serra Negra. E agora eu vou falar o currículo delas para vocês verem que as convidadas são excelentes. Então, a minha convidada é a doutora Vanessa Farias Silva, advogada formada em Direito pela Universidade de São Francisco, pós-graduada em Direito do Trabalho e Previdenciário, em Direito Previdenciário Militar, coautora do livro Deficiência e Incapacidade e seus reflexos nos benefícios previdenciários e assistenciais, pela editora Lujur. Ela é membro da Comissão de Direito Previdenciário e da Comissão de Direito Digital da Subseção de Serra Negra, sócia fundadora do Farias Silva Advocacia, palestrante e mentora da comunidade Previdelas, comunidade jurídica com quase 300 membros, cujo foco é ajudar jovens advogados de todo o Brasil nos desafios do dia a dia da advocacia previdenciária. Seja bem-vinda, doutora Vanessa. Muito obrigada pelo convite, doutora Marcele. É um prazer. E a nossa outra convidada é a doutora Rosilei Jovita Silva Cucati, que gosta de ser chamada de doutora Rose. Ela também é advogada, formada em Direito pela São Francisco também. Vocês eram colegas de turma, né? Sim. Pós-graduada em LGPD, Compliance e Prática Trabalhista. Pós-graduada em Direito Processual Civil, especialista em Direito Previdenciário e sócia fundadora do escritório Jovita Sociedade de Advogados. Seja bem-vinda, doutora Rose. Obrigada, é um prazer, doutora Marcele. Então, assim, aqui a gente quer trazer trajetórias jurídicas inspiradoras. Eu quero que vocês sintam como um bate-papo, fiquem tranquilas. Se quiserem trazer algum caso que vocês lembrarem, podem ficar à vontade, tá? Mas a minha curiosidade é como que a pessoa decide ser advogada. A doutora lembra quando... Vamos lá, doutora Rose. A doutora lembra quando veio essa vontade de virar advogada? Então, é uma questão, assim, bem, para mim, interessante, né? Porque eu sempre me vi como advogada. Então, assim, já muito jovem, já estava no ensino fundamental, eu já me imaginava advogada. Tinha alguma influência da sua família? Não tinha nenhuma influência, mas assim, eu gostava muito de assistir filmes, etc. Então, assim, eu sempre pensei em ser advogada, já imaginava assim, eu vou usar meu cabelo desse jeito, vou usar uma camisa branca. Então, assim, sempre Já imaginava o pensei que ia caminho? ser advogada e Seguiu. segui esse caminho. Legal. E a doutora Vanessa, como foi? É uma decisão que foi pessoal ou tinha alguma influência da família ali? Eu também, assim, foi desde criança, nunca pensei em fazer outra coisa. Eu tinha, na realidade, um tio que ele era oficial de justiça. E daí eu lembro que eu tinha 12 anos, eu fui na casa dele e eu acabei encontrando alguns livros de direito, peguei os livros para ler e eu achei aquilo fascinante. Eu amei, falei, gente, é o que eu quero para mim, eu quero fazer direito e sempre também quis ser advogada. Nunca pensei assim, eu vou prestar concurso, fazer alguma coisa. Não, a partir dali eu decidi que eu ia fazer direito para ser advogada. Ah, então vocês são a exceção, né? Porque normalmente a pessoa que entra no curso de direito, pelo menos eu falo por mim, Uhum, a sim. gente sempre busca ali, eu vou ser juíza, vou ser delegado, vou prestar concurso. As duas entraram já pensando em ser advogadas? Sim, eu Sim, entrei também já eu entrei pensando. já pensando em ser advogada. Lógico, teve momentos durante ali no começo e que acabei prestando um concurso para o Ministério Público, Ah, prestou concurso? prestei para o Ministério Público, né? Acho que foi só do Ministério Público assim que eu prestei, mas, né? De qualquer forma, seria uma advogada. É, seria do outro lado, Do né? outro lado. É que eu acho também é meio incompatível, porque assim, eu prestei um único concurso uma vez para oficial de justiça, acho também, nem me lembro para que foi uma única vez, mas é muito diferente o pensamento do advogado do pensamento do concurseiro, do servidor, Verdade. né? Porque a pessoa que ela presta concurso, que ela quer ir trabalhar no fórum, é decorar, é aquilo, pronto e acabou. O advogado já é outro. Eu costumo dizer que o advogado não tem certo e não tem errado, tudo depende. É verdade. Então, como que você vai fazer uma prova, né? Se você vai olhar ali para todas as alternativas e falar assim, depende. Pode ser A, mas também pode ser B, mas também, né? Então, É. não dá. Ou você é advogada ou Eu vai prestar costumo, concurso. eu costumo dizer quando alguém vem com alguma pergunta que depende de que lado que eu tô. Também. Eu tô Qual o ponto defendendo de quem? vista? Eu tô defendendo quem nessa história? Também. E qual o conselho? Vamos pensar assim, a gente tá lá na solenidade
né? Pegou a carteira da OAB. Aí a doutora Vanessa encontraria a doutora Vanessa naquele momento. Qual conselho você daria para ela? Aí eu ia falar para ela realmente não desistir, focar, focar no direito, focar na advocacia e seguir, né? Que não ia ser fácil, Sim, né? Mas que ela focasse, estudasse, seguisse, que ia dar certo, que ia valer a pena. É o que eu falaria. legal. E você, doutora Rose? Você Bom, imagina assim, no corredor, você pudesse se esbarrar ali no momento que você pegou a carteira e você falar, olha, vem aqui, deixa eu te contar um segredo. bom, contaria assim, bom, você tá no caminho certo, é esse daí, é o que você sempre quis, e agora é isso, é empenhar e tá sempre, e não esquece, você tem que sempre estudar, né, que essa nossa vida, nessa dinâmica, você nunca para de estudar, vá firme que vai dar tudo certo e faça com amor o seu trabalho, que é muito importante a gente fazer o que gosta, né, o que ama, né, na verdade eu amo direito, eu amo trabalhar, então eu falaria isso, vai firme que vai dar tudo certo e não tenha medo, vai cair, vai levantar, vai ter altos e baixos, vai querer desistir, mas segue em frente. Pegando essa questão de falar que vai querer desistir, é exatamente a próxima pergunta. É a pergunta mais polêmica. Porque, assim, eu quero trazer trajetórias reais. E também a gente sabe que a advocacia não é um mar de rosas, né? Uhum. Tem hora que a Não gente é. se questiona. Por exemplo, a semana passada, né? Eu me questionei com a relação à revisão da vida toda. Eu tinha vários processos, vários, estava conversando com a Rose. Eu tinha muitos processos que me tirariam de um patamar para outro, assim, financeiramente, e que a gente teve essa situação aí no STF. Uhum. Então, algum momento, doutora Rose, algum momento você pensou em desistir da advocacia, mudar de área, falou, não, isso daqui não é mais para mim? Teve alguma situação ali que você lembra? Assim, essa questão, né, de você ser advogada, abrir o seu próprio escritório, gerir seu escritório, é difícil, não Sim. é? Chega uma hora, principalmente financeiramente falando, né? Ou até alguma situação de algum processo, você fala, nossa, mas eu não acredito que a justiça aconteceu isso, tal, e você fica decepcionado e você fala, nossa, eu quero fazer outra coisa. Isso acho que já aconteceu, não digo assim uma, deve ter acontecido umas 3, 4 vezes, aí depois fala, não, peraí, não é por aí, você dá a volta e acaba seguindo. Acho que mais até pelo direito que você ama e acredita, né? E aí quando você vê no papel, tá na lei tudo lindo, maravilhoso, e aquilo não tá funcionando, e aí você começa, É. né, a ficar um pouco, né, Com certeza. desanimado, mas vamos seguindo, a gente segue que A dá tudo gente, a certo. gente quer chutar o balde, mas a gente vai lá e busca, né? Quer buscar, você, não, peraí, eu estudei tanto, ai meu Deus, né? Não dá para fugir. E você, doutora? É, eu lembro que eu estava grávida da minha filha mais velha, Uhum. e assim, eu até então só tinha trabalhado, eu saí da faculdade, fui trabalhar num escritório, saí desse escritório para ir num outro escritório. Na verdade, fiz uma parceria com uma colega e não deu muito certo essa Hum, parceria. Então, daí eu peguei e falei, bom, agora é hora de ir sozinha, né? Então, eu tentei ir sozinha, acho que isso eu tinha uns 6, 7 anos, acho, de OAB. Então, eu estava começando o meu escritório sozinha, e daí eu estava grávida da minha filha mais velha, e começar sozinha, de repente, né? Não é tão fácil. desafiador. E eu ainda fui assaltar, meu escritório ainda foi roubado. Eu lembro Hum, que tinha uma semana de escritório, montei o escritório bonitinho. Tinha uma semana que eu tava lá. Entraram, roubaram meu computador, impressora e o Código Civil, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Nossa, que ladrão Falei, era um interessante. ladrão. É verdade. Queria estudar o caso dele. Exatamente. Eu não sabia se ele queria ser ladrão ou advogado. Eu falei, deixa eu levar o Código Penal e de Processo Penal. Aproveitar. Aproveitar, né? Já que É tá aqui caro, né? mesmo. Exatamente. E daí eu falei, caramba, né? Daí aperto, sem dinheiro, o Hum, trauma. Na hora que eu tava grávida, né? Era grávida. tudo assim, muito. Fica tudo ainda muito mais intenso. Aí eu pensei, realmente, falei, não, eu vou deixar o direito, fazer uma outra. Comecei a buscar. Eu vou buscar alternativas aí, uma outra coisa. Mas daí eu acabei me aproximando de outras pessoas. Ao invés de eu me afastar, me aproximei de outras pessoas, de uns colegas que tinham feito faculdade comigo também. Perguntei se eles aceitavam uma parceira naquela situação, né, grávida, que, ou seja, eu ia, daqui a algum tempo o neném ia nascer, eu ia ter que, se eles podiam me dar essa força. Aí eles me aceitaram, aí eu segui, aí eu continuei, aí nunca mais eu quis parar, pensei em desistir. É, mas é uma situação bem peculiar Não, também, né? foi Abrir o muito, escritório e na sim, mesma na semana. mesma Ai, meu Deus. semana.
Triste. pois é, não foi Eu acho que fácil. todo mundo aí pensaria, será que eu tô no caminho certo, né? Será que é um sinal? Pra roubar até o Exatamente. código. Até o código, gente, o Código Penal e de processo penal. Gente, foi É, muito, é muito meu Deus. engraçado, né? Assim, agora, né, doutora? É, Agora é agora a engraçado. gente Agora ri, é. agora a gente ri, mas lá, Na ai, que época, nervoso naquele dia, meu Deus, eu pensava, ia anotar, né, eu tava, falei, a minha filha, como é que eu vou fazer, hum, contas, pagava aluguel, porque até então, como eu estava em escritório, assim, como se fosse uma estagiária de pós-graduação, vamos sim, colocar assim para o pessoal entender, né? Então, eu não tinha os custos com o escritório, daí eu estava pagando aluguel, água, luz, tudo mais, todos os custos do escritório, aí triste. foi complicado, mas passou. Que bom. E assim, qual foi um processo assim que você lembra que foi difícil de acompanhar ou que é desafiador ainda, sei lá, algum processo que você marcou ali, que você recorda assim de bate pronto. Uhum. Na realidade, assim, eu acho que todo o processo de direito previdenciário em si é impactante por conta das histórias que a gente ouve, Verdade. né? Então, assim, tudo você ouve a história. Ontem mesmo eu atendi uma cliente, ela me contando a história dela, foi, sabe, depois que a hora que eu desliguei, era até uma reunião online, eu peguei, parei, respirei e falei, meu Deus, né? Então, todo mundo do direito previdenciário tem histórias, mas eu lembro de uma em específico, que ela era uma. Até outro dia, isso bate com o que nós estávamos conversando outro dia É. com uma cliente nossa, que até ela é influenciadora também, essa nossa cliente, e ela está falando da vulnerabilidade da mulher, né? Como a Aham. mulher é vulnerável hoje, né? E eu lembro que essa minha cliente, ela era mulher, né? Idosa, negra, analfabeta, e a vida inteira ela só foi dona de casa. Só, né? Não teve filhos com o marido, né? Não sei qual que era a circunstância. O marido dela não era negro, era branco, não teve filhos com ele. E daí, quando ele faleceu, ela me procurou para entrar com a pensão por morte, porque ele já era aposentado. Aposentado. Eu peguei e falei, ah, gente, a vida inteira, né? Com ele tinha muita prova, não tinha filhos, mas tinha prova documental, tinham comprado imóveis juntos, prova testemunhal, enfim. E eu lembro que eu não consegui essa pensão por morte. Eu consegui em primeira instância, chegou no tribunal, o tribunal reformou. Nossa. Como eles não tinham filhos, o tribunal ele não falou assim, não colocou exatamente nessas palavras, mas ele quis dizer que será que realmente eles estavam morando junto para constituir família ou, né, que só, né, que não tinha aqui aquele intuito de constituição de família, né? Sim, Porque ele não sim. tinha como saber se realmente eles viviam como marido e mulher. E eu fiquei muito chateada porque ela já estava recebendo, já tinha Em conseguido a decisão de tutela, tutela na sentença, e daí o tribunal reforma. reformou. E eu não sabia, eu falei, gente, como que eu vou falar para essa senhora já super idosa, acabou de perder o marido, analfabeta, que não tinha nenhum outro meio de subsistência, como que eu ia falar isso para ela? E daí, por coincidência, uma triste coincidência, passou uns 2, 3 meses desse acórdão, ela até faleceu. Ah, Ela veio a falecer, mas eu lembro que eu fiquei assim muito indignada, mas com o tom que o tribunal falou. levou, né, Entendeu? Será no que ela julgamento. não era, sei lá, a doméstica dele? Tipo, mais ou menos isso? Era a mulher mesmo Nossa, que dele? preconceito, né? Gente, eu me lembro até hoje desse caso. Foi muito, muito, muito triste. Muito triste. É, para vocês verem que a gente sofre junto com o cliente em muitos casos. Com Muitos casos certeza. a gente passa ali Muito. igual ele, né? E a gente não esquece. Não. A gente fica meio que traumatizado. A gente lembra até do nome da pessoa. Sim, não vou falar o nome, mas eu Mas lembro sim, exatamente o nome, do semblante dela. Negra, baixinha, magrinha. que Foi absurdo. triste. E você, doutora Rose, qual foi um que te marcou ou que te marca? Olha, como a doutora Vanessa disse, nessa questão quando o cliente, né, o previdenciário, são muitas notícias, histórias assim tristes, né, ou às vezes que não conhece o direito, né, não sabia o que que tinha, o que aconteceu, aceitou certas condições, até inclusive de trabalho, Sim. sem ter uma noção assim de que realmente deveria, né, ser o que era o legal, né, e acabar se perdendo. Mas aí, tem um caso lá do escritório, foi até que a gente conversou antes sobre um restabelecimento, né, Hum, de um pedido de pensão, e que o marido dessa cliente, ele veio a falecer, trabalhou num posto de gasolina por 30 anos, né, no posto de gasolina, e desenvolveu um câncer.
desenvolveu um câncer e tal, e eles estavam juntos ali há 32 anos já, com filhos maiores, casados, etc. Quando chegou ao final, assim, que ele estava muito doente e foi uma doença, assim, que ela descobriu, tipo, daqui 4 meses já Já ali no estágio no final mesmo. estágio final, ele ele tinha passado já para alguns médicos, mas não tinha contado nada para ela, muito simples, não estava entendendo a gravidade da situação. Aí acabou que ele veio a falecer, né? Ela sozinha deu a entrada lá no pedido de pensão, tal. Só que aí, quando deu 4 meses, foi cortada, né? E quando chegou ali no final, como era o sonho dela casar, aquela coisa toda, eles resolveram casar Oficializar mesmo. oficialmente. E acabou Uhum. oficializando e casaram. Assim. E aí tinha todas as provas ali no processo administrativo, que foi, etc. Mas aí, mesmo assim, ela acabou Sendo tendo concedido. concedido só por 4 meses, né? Aí, né, ela procurou o escritório, nós ingressamos, lógico, né, Com a ação. com a ação e acabou sendo revertido. Mas, assim, o sofrimento que ela teve durante todo esse processo, e ela falou assim, nossa, mas eu não consegui ainda fazer o enterro definitivo, né, do meu marido, por todas as questões de sofrimento que ela foi tendo nesse estágio, né, que foi tão Do luto, doloroso né? para ela do luto, e ela teve que empurrar, né, para uma questão que em tese tinha todas as provas ali, deu um super trabalho para provar, né, Sim. uma questão que já tinha muito tempo, afinal de contas era uma união aí de 32 anos, né? Aproveitando um Juntas, tal. gancho, doutora, qual seria o conselho, então, para a população que tem muitas relações informais? Eu sei qual seria, mas Aham. vamos ver. Então, essas relações informais que perduram anos e que a gente tem depois dificuldade de lidar com o preconceito do judiciário quando não tem filhos. Essa situação, né, ela formalizou uma união estável que existia há anos e mesmo assim o INSS, né, maldosinho que é, já só deu 4 meses ali, precisou ingressar com a ação esse período que fica sem renda. Às vezes tem alguém que pode auxiliar financeiramente, mas muitas vezes não tem. Uhum. Então, qual seria o seu conselho, doutora? Eu queria dar um conselho para o advogado e um conselho para o segurado em geral. Para o advogado, uma coisa que eu aprendi é que o direito, né, a doutrina, os princípios, é lindo. Que foi como eu falei, foi assim que eu me apaixonei pelo direito, lendo um Sim, livro de Exatamente. doutrina, o né? mundo do ser, né? Sim, é Não, do lindo. dever ser, na É, verdade. O mundo do exatamente. dever ser. Como deveria ser. Como deveria ser. É lindo, É é lindo. realmente A justo. Constituição é maravilhosa, né? Funciona. É Eu quero morar lá. maravilha. Exatamente. Exatamente. Artigo Que mundo é 5º, esse? né? Garante tudo. Fantástico. Mas tem muita questão, até você está falando da revisão da vida toda, né? Exato. Infelizmente, assim, tem muita questão política, assim, no direito. Envolvida. A gente está vendo mais do que nunca. Até esses dias eu ouvi um termo novo, lawfare. Nunca tinha ouvido falar desse termo, né? Mas tem muita questão de política. O INSS está com caixa? Tá, beleza. O INSS está sem caixa? Tá sem caixa agora, tá meio ruim. Então vamos fazer um pente fino? Então, eu acho que as provas, no caso da cliente doutora Rose, tem bastante prova? Não tem, mas, né? E a gente faz bastante curso, então, além de ter muita questão política, porque tudo envolve dinheiro, Dinheiro, né? O financeiro. Estado, ele tem que Uhum. custear, nada mais é do Estado custeando, né? Sim. Principalmente caso de LOAS, caso de pensão por morte, assim, quando a pessoa, até caso quando não é casado, LOAS eficiente, LOAS idoso, enfim, a pessoa não contribuiu, É. né? Então, tem muita questão política Política. disso, Financeiro, né? infelizmente, É a financeiro. visão financeira da coisa, não do Exato. social, que era o que seria o correto. Tem. E tem a questão do servidor também. O servidor, ele tem uma responsabilidade. A gente ouve muito falar nos cursos, né, que a gente frequenta. Se ele concede alguma coisa e mais para frente percebe-se que tem alguma coisa errada ali, Ele responde. ele responde, vai recair sobre o servidor. Então, quando o servidor olha para o teu processo administrativo, ele busca primeiro se eu tenho motivo para negar, Exato. né? Então, ele Isso, olha Ou ali não. o Exatamente. não, Ou não. né? Então, literalmente, o não a gente já tem, mesmo É. no previdenciário é mais É do que nunca, é garantido, o não. Garantido. Né? Então, primeiro ele olha, tenho motivos para negar? Se eu não tenho motivos para negar, aí eu vou ver a questão da concessão.
Tá? Então, assim, para o advogado, é claro, a gente é ser humano, a gente sente, a gente fica triste. Eu fiquei triste nesse meu caso, a Claro, doutora Rose ficou fiquei triste, a triste. doutora Marcele também deve ter ficado triste Ah, várias vezes. vários. A gente fica triste, mas infelizmente não depende só da gente. Exato. Tem muitos fatores, muitos fatores. Agora eu vou falar para a doutora Rose dar agora o conselho para o segurado, porque eu já falei muito. Qual o conselho pro segurado, então, doutora Rose? Esse segurado que está aí há anos com uma situação irregular, da união estável, não tem nada formalizado, às vezes, por uma questão até machista da Vocês- sociedade, a pessoa não tem nenhum nome na conta, tipo, conta de telefone, água, luz, tudo no nome do marido, do companheiro, na verdade, né? É, E aí falece esse companheiro e as provas, cadê? E agora a gente tem aquela questão dos 2 anos, provar Exatamente. documentalmente. Como que a gente pode auxiliar aí essas pessoas a regularizarem isso? então, bom, né, a minha orientação, né, até a gente estava conversando com uma cliente comum nossa, que essa que é influenciadora, e a gente vê como que as mulheres, elas ficam vulneráveis a essa Vulneráveis. situação, né? Às vezes você pede, um comprovante de renda, de endereço, alguma coisa, ela não tem nada no nome. Não tem. Uma conta bancária conjunta, alguma Não coisa que tem. comprove a dependência econômica, não tem nada. Embora muitas vezes ela que, na verdade, entre aspas, acaba até sustentando o lar. Assim, mas ela não tem nada por essa visão de que é tudo o meu marido que resolve, né? Ele que paga as contas, etc. Ela acaba deixando de lado, né? Verdade. E outra situação mais grave ainda, até que aconteceu com uma cliente no escritório, é quando a pessoa ainda, além de manter um relacionamento que é uma união estável, que não tem nenhum registro, embora tenha filhos, etc., ainda que o companheiro mantém um casamento Hum, ativo, que não fez um divórcio, não separou, Sim. verdade. e a mulher acaba deixando isso acontecer No momento da no pensão, momento da pensão, e aí o que acontece? Né? Na verdade. situação fica bem difícil, né? Bem Complicado. difícil. E às vezes assim a questão de documentos, vamos lá trazer a documentação então para a gente provar se a união é estável lá desde, né, quando começou, há 15, 10 anos atrás, tal. Aí quando vai buscar essa documentação, cadê a documentação? Não tem nada, né? E outro caso ainda a questão às vezes de um aspecto que já aconteceu, que foi assim de um outro caso, que a pessoa depois do falecimento do esposo, não, mas o meu orientador religioso, né, pediu que era para eu rasgar todas as fotos que eu tinha. Isso aconteceu, isso é verdade. Ai, Pediu, gente. orientou para queimar todas as fotos, não fazia bem guardar documentos de pessoas Meu falecidas, Deus. etc. Então, ou seja, foi Além de assim, deu tudo, muito mais trabalho, e tudo bem que a família ainda tinha outras, e é foto mesmo, né? Hoje nós temos o digital aqui, mas é foto, eram foto. fotos mesmo. Então aí a gente conseguiu reguetar, ou seja, né, para as pessoas, né, serem assim, como eu posso dizer, lógico, a gente está convivendo em união estável, casada, etc. A gente não quer que o nosso marido aconteça nada, que a gente quer viver, mas ninguém vive para sempre. Exato. E nós temos que ser não pessimista, mas previdente. É Né, verdade. previdente, né? Então, vamos ali já começar a separar um documento, deixar alguma coisa, né? Não jogar tudo fora, porque pode ser que a gente precisa, ainda mais quando está numa situação dessa, né? Que você está vivendo uma união estável. Hoje em dia nós temos conhecimento, tá aí a internet, todo mundo sabe, né? Do que você pode ser feito, né? Então, para a gente poder melhorar essa situação. E também um outro detalhe, né? Direcionado agora para quem cuida do lar, né? Então, às vezes o marido sai para fazer uma carreira, a esposa fica no lar Sim. tal, e ela fica ali, não faz um recolhimento, não faz nada, Não se programa, né? não se programa, e daí passa 15 anos, de repente, sei lá, o casamento acaba, alguma coisa, e E aí? fica sem renda Como vai fazer? nenhuma. Fica sem renda nenhuma, ou Aí então tem que fica se doente, cuidar. acontece alguma coisa. Então, isso também é muito importante que as mulheres hoje em dia se preocupem com essa situação, né? Porque a gente pode fazer também, né, aí uma análise previdenciária, ou seja, um planejamento previdenciário, É verdade. desde a dona de casa que cuida do lar, da criança que leva na escola e que busca, e de que aquela que tem um emprego Trabalha. formal, etc., trabalha, né? Então, acho que todas Verdade. Muito nesse caminho. importante. Eu daria uma outra dica. Formalize a sua união estável. Case. Case, porque o casamento ajuda muito nós, advogados. Exatamente. O outro lado. Porque, Sim. gente, é muito triste a gente ver situações assim de mulheres vulneráveis, sem renda nenhuma, e que o judiciário tem algum preconceito ali, não sei o que acontece. E que eu tive uma situação similar também. Puxa. Por não ter filhos, eles entenderam que ela. E ele era um pouco mais velho também. Ele tinha Ai. 15 anos a mais. Pior ainda.
Mas mesmo com as testemunhas confirmando, documentos assim, daquele jeito que é o documento da união estável, né? É um Uhum. documento aqui, outro lá na Uhum. frente. Ele entendeu que não foi comprovado. E manteve, né? A sentença não deu, ela já falou que não entendeu ali a comprovação. E eu fiz sustentação oral e o tribunal manteve. Então, gente, vamos casar, tá? Para evitar isso aí. Vamos Isso, com casar. certeza, com certeza. E vamos pensar agora nos clientes. Qual foi o cliente ali que você foi o mais difícil de lidar ou um perfil de cliente, doutora? Olha, hoje em dia, os clientes estão assim, achando que você está no fast food, né? Eu vou no seu escritório hoje, assino a procuração, na sexta-feira, Assim, na Ansioso. na segunda-feira de manhã, segunda-feira eu já como tá tive, meu e aí, como está processo? meu processo? Sim, Né? Então, esse cliente é o cliente ansioso, não é? Esse é o mais difícil de lidar, verdade. tá? E agora, no final do ano, eu não sei, né, quanto a você, mas eu acredito que isso é o mal da nossa área, que vai chegando novembro e dezembro, as pessoas vão ficando desesperadas, que elas Sim, não fizeram nada aquele ano. Nossa, eu não marquei, não agendei com a advogada, eu fiquei de levar o documento, de buscar isso, eu não fui e agora tá verdade. terminando. Então vem aquele desespero. Então, as pessoas ansiosas, assim, que eu acredito que são as mais difíceis de lidar, né? E também existe aqueles, acho que vocês também, aquele cliente que ele já vem com a questão dele resolvida pronta. Pelo Doutora, chat, Ele é pelo vem. esse chat, né? aqui para a doutora Não, fazer é só isso, assinar. isso. É o só É assinar. só assinar. É. É só Ai, eu te dizer, assinar. não venha, não venha, Tá porque eu não pronto, é gosto. causa ganha, né? E Ai, aí é. ainda que às vezes até a questão de honorários, quando você passa alguma coisa, olha, aqui no escritório trabalhamos assim. Não, mas isso é causa ganha. É, Olha, né? é engraçado É quando entra em complicado. contato e pergunta assim, É. eu falo, eu preciso centralizar às vezes. Que entra assim, ai, vou informando, olha, no seu caso tem que fazer uma análise, a gente precisa ver quanto tempo você já tem, para tentar ali, né, pelo menos uma consulta. Porque não dá para falar nada sem olhar Nada, Não, documento, não, é muita nada. né? Sem responsabilidade, analisar, não dá. Verdade. E aí a pessoa fala, mas você cobra? né? Aí dá vontade de falar, o que você acha? É. Porque aí você vai sentar no meu O escritório, médico o meu cobra uma ar-condicionado tá ligado, consulta. e o cafezinho vai estar lá, e vai ter todo um atendimento, né? Para parar Isso. a nossa vida, que somos autônomos, para atender uma pessoa. Será que a pessoa não consegue ligar que isso é um serviço, que é uma prestação de serviço, que a gente precisa ser remunerado por ela, né? Uhum. Então eu também tenho o meu negócio com esse Exatamente, até cliente que não porque valoriza. você dedica um tempo, vai um estudo, você vai, Os embora o cursos, cliente, a eu gente vive em agendei o cursos. cliente, mas não é na hora que você vai ler o caso do Não, cliente. Ele tem chega, você como. já está sabendo e aí a gente vai analisar a documentação. Isso é uma questão bem complicada. E você, doutora, tem algum outro? Eu queria só fazer um gancho na questão do cliente ansioso, porque a gente vive uma geração de pessoas ansiosas. A gente sabe que é É, sistêmico, é sistema, global, tá? muito tem a ver com isso daqui, ó, gente. Daqui. Daqui. Aham. Celular, né? Sabe aquele negócio que você manda o WhatsApp? Antes, a gente, né, que é analógica ainda, né, que a gente que é do século passado, né, amiga? Nós que somos do século passado, a gente tinha, é sério, era diferente. Olha, quando eu comecei a advogar, só para vocês terem uma noção, olha só como é que era. A gente recebia cartinha da ASP com publicações. Não era nem online, né? Não era nem Não, online, não. então vinha cartinha ali da ASP, ou você ia na OAB, você pegava o diário oficial e procurava lá a Legal. publicação no teu Caramba. nome. Então a gente tinha paciência. A gente tinha, quando você queria falar com um profissional, queriam falar comigo, o cliente ligava, eu quero falar com fulana, ela não tá. Tá bom, depois eu ligo. A pessoa tinha essa paciência de esperar, quando não tinha o celular, quando não tinha internet, WhatsApp. Isso, WhatsApp. exato. Hoje não, hoje é tudo imediato. Aconteceu um negócio lá do outro lado do mundo, a gente já está sabendo aqui. É E verdade. isso deixou todo mundo ansioso. Então a pessoa não tem paciência para dar o teu tempo, como a Rose falou, né? Ele assina a procuração hoje, daqui a 2 dias, como é que tá meu processo? O andamento, né? Né? Como é que tá o andamento? Aí você fala, o andamento? Sua pasta tá aqui ainda, meu amigo. Pois Agora as mensagens estão é. assim, minha aposentadoria sai esse ano, doutora. É, É, mudou a dúvida, né? É esse ano é ainda? esse Vai ano. sair alguma coisa esse ano? E quando você não responde ao WhatsApp, então? É, A esse é um... interrogação. É porque assim, a gente perde, eu particularmente, até as meninas que trabalham comigo, elas sabem, eu dou maior prioridade ao WhatsApp, eu não gosto de deixar ninguém esperando. Sim, Mas, vamos supor, dia de atendimento, que é um atendimento um atrás do outro no escritório.
Eu não consigo parar para responder o WhatsApp, até porque o cliente manda uma pergunta, você responde, vem uma Vem outra, repergunta, né? Ele quer uma conversa, ele É não quer uma, uma resposta. exatamente. E eu particularmente responder para dar essa atenção. Então, às vezes Sim, você não consegue responder no dia. é verdade. Eu sei que até o meu marido, coitado, já recebeu bronca de cliente, viu? E não foi só uma vez, não, né? Viu? A Vanessa não atende o celular? Né? O que Ah, que ele acontece? sabe o telefone Acontece. Sabe, dele? porque essa caneca cidade pequenininha, Olha, né? boa ideia. Né? Vamos passar o telefone dos maridos. André, tem seu telefone, cuidado, tá? Mas o Carlos não foi só uma vez, gente. Já ligaram para ele. Nossa. Viu, Vanessa, não atende celular? Mandei. Daí a gente foi ver. Eu lembro que a última que aconteceu, né? Uma amiga nossa em comum, ela mandou mensagem de manhã. Eu não respondi. Logo depois do almoço, já ligou para ele, já falou um monte para ele, Complicado. sabe? Eu Então, tive uma conversa com uma colega na terça-feira, eu acho, e a gente estava conversando, né? E ela falou: teve um cliente que me mandou mensagem às 5h35 da manhã, ah, perguntando do processo. E quando deu 5h50, ele mandou assim: você não vai responder, não? meu Deus. Aí eu falei: qual horário que era? 5h35, 5h50. Eu falei: esse horário normalmente a gente tá dormindo, né? Né? Eu falo, Pessoas gente, é muita normais. ansiedade. É É muita muita. ansiedade. Mas assim, o que eu tenho feito no meu escritório, quando o cliente vai lá assinar o contrato, eu tô com o celular virado. Ele tá Uhum. lá, eu tô conversando, o celular tá virado. Eu deixo de propósito. Aí eu falo, olha, você tá vendo que no atendimento eu não olho o celular. Por que que eu faço isso? Porque quando o cliente tá aqui, ele é a prioridade no momento. Então, os outros clientes daqui do escritório vão ter que aguardar até eu encerrar o atendimento para poder ver Perfeito. ali. Então, se acontecer de eu demorar um pouco para responder, fique tranquilo. A gente vai olhar a mensagem, a gente vai responder. Só que a gente não responde na hora. Aí eu já alinho um pouco, sabe? Mas sempre tem Uhum. um que, ai, não Sempre, tá me sempre. respondendo, manda Sim, 300 interrogações, liga, exatamente. né? Liga. Aí eu falo, meu Deus, Tem calma. alguns que eu já falo assim, olha, se for muito urgente, né, que eu É, tenho, né, claro, todas devem ter, o telefone fixo. Você liga no telefone fixo, que sempre tem vai ter alguém alguém que atendendo. é atendendo. Então, se for muito urgente, olha, não viu, aconteceu isso, preciso muito urgente resolver essa questão, liga, liga, né, porque a gente não fica, né, disponível. Não, É, não dá tempo, né? Não dá mas As tempo é de o mal, pessoas resolver não igual a doutora entendem. falou, é o mal E, dessa geração, essa disponibilidade também, que a gente toda hora tá disponível, é É, E o complicado. bom, assim, de um escritório, que eu digo meu escritório, de vocês também, acredito que é o escritório, que é o que eles chamam de boutique, né? É, Digamos assim, menor, que assim, ou seja, o advogado, eu vou atender meus clientes, eu não vou repassar para uma outra uma outra pessoa pessoa. atender. Então, assim, isso é bem importante. Eu acho que é o que eles gostam, na verdade, é isso. Porque às vezes Verdade. é o você nosso chega cá, diferencial, chega alguns digamos casos assim assim. que a pessoa, não, nunca conversei com o advogado, viu no Uhum. dia que ele me atendeu a primeira vez, nunca mais É, tem vi. isso. Então, assim, aqui, né, no escritório, né, nós Sim. aqui somos todas dessa geração e temos essa importância de que não como digamos assim, posso dizer, mais um cliente, não, é o O cliente. cliente. Então a gente cuida daquele É, eu tenho cliente. uma A gente é frase, capaz de fechar os nossos olhos, qualquer coisa, eu sei tudo desse processo aqui, eu tenho uma né? frase É, Então dentro do meu escritório tem um quadro branco que eu coloquei uma frase assim: esse processo é único para o cliente. uhum. Porque assim, exatamente. a gente É tem único. vários, né? Vários, Sim. A exatamente. gente tem lá todos os nossos casos do escritório, graças a Deus que tenho Uhum. mais. Ah, Mas assim, aquele cliente é um processo só, ou um ou dois no máximo, né? Então a gente pode entender um pouco a ansiedade dele também, porque para ele é só aquele é o importante. é E tem aquele importante. cliente também do Jus Brasil, né? Acompanha o respiro, te liga. Todo, liga. Movimenta lá, porque eles agora têm um acompanhamento, Tem. né? Agora tem Eles Joga IA, no ligam no chat, chat, né? joga a no IA chat. deles é. Mas o mais duro, assim, de aguentar é eles pegarem TikTok de algum Ai, advogado eu não Sim. que vejo. não fala nada com nada, Não. porque hoje tudo é muito fácil e às vezes é uma É mentira, só a pessoa pra, não é sabe. só pra Isso. viralizar, E né? aí eles encaminham e falam, doutora, esse aqui não é meu caso? É. Isso Eles não me se mandam também. aplica? É, isso Aí acontece com todos. eu Aí ele me demoro manda. um pouquinho para responder, porque eu Não, eu espero falo assim, passar olha, eu acho que é fake news. Eu falo assim, olha, eu nem vi o vídeo, mas eu acho que é fake news. Eu nem me dou É. trabalho. Ai, não me dou trabalho, desculpa, mas eu não me dou trabalho porque a gente, pelo amor, né? A gente Uhum. sabe que ali, muitas vezes é só pra viralizar. Eles colocam como se fosse direito garantido situações que são exceção, Exatamente. porque a Sim. pessoa quer escutar aquilo ali. Aquele É. que mata. Você nunca recolheu, E você pode vai receber aposentar com o com 8 teto. mil. É, É. que Oi? mágica é essa? Onde? Que nem quem trabalha recolhendo o teto, às Teto vezes aposenta assim. consegue. Ai, eu nem me dou trabalho, desculpa. Eu falo, olha, eu acho que é fake news. Mas olha, uma coisa assim, mas só para que é o nosso modelo de trabalhar até.
né? Que é por isso a gente fala, o WhatsApp é complicado, responder cliente é complicado, às vezes, né? Mas a gente realmente faz questão, porque é como você falou, Marcele, para o cliente aquele é único. É o Muitas único. vezes ali é o casamento dele, a união estável dele, É, é o meio de sustento, principalmente mãe de criança Isso. neurodiversa. Então, assim, por isso que eu gosto. Já ontem eu atendi um cliente, e esse cliente ele trabalha meio com comércio eletrônico, estou muito ligado com essa questão de internet e tudo mais, né? E ele falou que ele é um dos clientes também que quer que a gente responda, né, com uma certa brevidade. Já pensou em colocar uma IA no escritório para responder? Eu falei para ele até, mas a IA ela não vai saber, ela não vai interpretar, ela não vai dar uma resposta satisfatória, Eu entendeu? falo não vai, por experiência própria. Eu tentei esse ano, tá? Um atendimento prévio, sabe aquele que vem das campanhas? Sei, Fazer sei, sei, um filtro ali, não deu certo. Acho que ainda tem que melhorar tem. muito tem. para conseguir a gente colocar isso dentro do escritório. Tem gente que vende que é a solução, né? Mas não é No bem meu não assim. funcionou. Não, Eu, não. particularmente, assim, até quando você, particular, vou agendar uma consulta, alguma coisa, quando vem aquele WhatsApp automatizado que você sabe, vai te dando Até uma a gente, agonia. né, Aí falar você com o imagina, robô. aí você fala, Não não, quero falar com o robô. Ontem robô, mesmo né? eu fui alguma Quero uma coisa que eu precisava pessoa. conversar rápido, e eu falei, eu quero humano, quero humano, quero humano. Assim, Mas é. igual aquele meme Quero Café, eu tava igual Aham. Quero Humano, agora eu quero falar com o robô hoje não. Hoje em dia, sim, eu acho que pode ser, daqui a um tempo, 2, 3 anos, a gente consiga fazer uma parte com a IA ali, né, no Sim, prévio atendimento, sei lá. Mas hoje eu acho que tá muito, tem que evoluir bastante. tem. Porque a gente não consegue, a gente percebe, né, que é uma IA que tá falando. Percebe, É. percebe, pelas E eu paro de perguntas, né? falar, se eu Dificuldade. perceber, eu falar, não quero falar com IA, quero falar com Então uma deve ser a mesma, a pessoa. recíproca deve ser a mesma, né? Pessoa Exato. atende e Sim, com tal. certeza. Apesar E que sem eu contar que testei, muitos, eu não sei no caso de você, muitos mandam áudio, etc. São pessoas mais sim, simples, que às vezes até não sabem nem ler, nem escrever, verdade. Sim. demora muito, não vai entender o que você escreveu, elas preferem áudio, etc. Não tem como, né? Às vezes, Assim, eu falo não por dá. experiência. Tem pessoas que trocam. Teve um cliente meu que ele não beija, mas que ele trocou uma boa ideia com a IA 2 horas da manhã. Oxe. Então, assim, ele mandou a mensagem e ela respondeu, porque a IA fica lá, né? Sim. E ele foi falando, ela foi respondendo, ela foi falando, ela foi respondendo. Outro dia eu olhei e falei, nossa, ele trocou uma ideia 2 horas da manhã com a IA. Pois Então, é. essas coisas seria legal, né? Porque aí Sim. você não fica nervosa com o cliente que tá te mandando mensagem 2 horas da manhã. Mas, por outro lado, também eu vi que, assim, o índice de conversão reduziu, então eu acabei, acho que é um momento que não dá para aplicar Não dá pra ainda. aplicar. Uma hora pode ser que É. melhore. E mudando um pouquinho de assunto, vocês são advogadas há bastante tempo. Uhum. Querem falar quanto tempo ou não? Vai entregar? Ah, eu faz 26 anos, né, Rose? 26, 26? 26, nós somos... A gente pegou, saiu em É. 99 da faculdade e já pegamos. Não, foi 98 que a gente encerrou o curso, a formatura foi 99 Foi. e já pegamos a OAB. Já pegamos a OAB. 99 que a Isso gente pegou a mesmo. OAB. Caramba. E aí pegamos já a OAB em 99, eu trabalhava em uma outra área, organização de eventos, Sério? etc., que não tinha nada a ver. Durante o meu curso da faculdade, eu não fiz aquele. Não foi assim um estágio, eu tinha que trabalhar, né, para custear a universidade. Uhum. Então, Sim, assim, não dava para fazer um estágio porque não daria conta. Né? Até sim. porque quando nós iniciamos a universidade, embora seja Campinas, tinha uma faculdade de Direito em Campinas, que era a PUC, Uhum. né? E aí você E tinha que a prestar USP. fora. Aí acabei prestando para a USP. Depois, no decorrer, lá, quando estava já na faculdade, que apareceu as outras universidades, né? Em Campinas e tal. Então, ou seja, você teria que, além de custear a faculdade, ter o transporte, etc. Então, É acabou bem. não fazendo. E assim que você se formou, pegou a carteirinha da OAB, o que que você quer? Agora eu vou largar tudo e seja o que Deus quiser. E foi isso mesmo que eu particularmente fiz. Legal. Saí, abandonei essa área Área de eventos. de evento. Abandonei 50%, fiquei trabalhando meio período. Uhum. Eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo nesse local. Eu pagava do meu salário Pra ela para continuar. ela me ajudar naquele trabalho para eu poder ir para Ir minha pra sua área área. que E aí eu você. acabei indo já, ingressei. Não, eu tô falando de há quanto tempo, é porque vocês devem ter muitas histórias, né? Devem ter presenciado muita coisa. Eu queria saber, doutora, qual foi uma situação inusitada em audiência? Se você lembra assim, uma situação que você fala, meu Deus, ou foi engraçado, ou foi inesperado. Olha, bom, assim, no começo, quando eu comecei a advogar, inclusive, eu estava até falando com meu marido que
eu adoro escrever, né? Assim, escrever, né? Eu achei um relatório meu da minha primeira audiência. Ah, Essa meu semana que eu tava Deus. procurando, eu achei lá o relatório. E aí, algumas coisas que acontecem, que eu anotei lá, o que aconteceu, como eu fiquei apreensiva, que o juiz ia falar, onde sentar, eram coisas assim, muito, assim, de ficar O nervosa, manual. tal, uma dor, um friozinho na espinha, aquele negócio, como vai ser, né? E eu percebi que ainda hoje, ainda eu sinto algumas coisas daquilo, porque na audiência você pode mudar o processo, a audiência, principalmente É de instrução, é determinante. determinante, dependendo, tá tudo mil maravilhas, chegar lá, dependendo, você pode perder o processo e tal. Então, assim, eu tinha muitas coisas, assim, e no começo, quando você vem, você é advogada, Inexperiente. inexperiente e advogada, né? Você vem, você conhece esse, conheço, tal, até entendo que o advogado realmente tem que conhecer, não tem como falar, não conheço a lei, né? Que tá até na Constituição, todo mundo tem que conhecer a lei, porque dirá o advogado, né? Tem que É, Verdade. é. realmente saber a lei. Então, e na minha comarca, então, tem um juiz lá normalmente que quando você estava pela mulher, em caso, por exemplo, de pensão alimentícia, e caiu o processo na vara dele, você fala, ufa, ganhei o processo, porque era tanta intimidação que ele colocava um policial militar Meu dentro Deus. da sala, e ele falava num tom com, digamos assim, uma pensão alimentícia, com O pai. o alimentante, que era uma coisa assim, absurda, né? E aí você falava, meu Deus do céu, você ficar meio com medo, inclusive, né? Falar, nossa, mas isso não pode fazer, que mais, É. né? Então, assim, essa situação assim de. E a pessoa ficava A doutora constrangida acha que com e as com medo. gravações, que a gente tem agora a situação da audiência gravada, inibiu um pouco esses excessos? Olha, eu acho que assim, bem pouco, porque até há pouco tempo eu tive um caso que eu tive que eu falei, não, mas e o Código de Processo Civil? Ah, Não, doutora, como você aqui é interior, aqui a gente trabalha de outro jeito. ai, meu Eu Deus. falei, não, mas nós temos o Código de Processo. Como é que faz Né? com o código? Né? E quis dizer que eu estava um pouco nervosa na situação. Eu falei assim, não, eu não estou nervosa nessa situação. Eu estou preocupada, né? Qual que é o código daí dessa, dessa vara Complicado. específica, né? Para a gente entender. Então, alguns, assim, eu acho que. Mas eu acho que eles que ainda há situações ainda que o advogado tem que passar em sala de audiência que. Até porque normalmente as gravações começam ali na hora da A hora que instrução, ele né? dá A hora que ele dá o a hora que dá play, o né? Que clique, ele na hora que fala. começa a instrução, aquela É conversa, verdade. aquela questão, olha aqui, olha aquele A pressão, né? pré-julgamento, A É, que às pressão. vezes tem um pré-julgamento, Já tem. tem um pré-julgamento aqui não sai, aqui não tem, a não ser coisa Verdade. grave. Pensando bem, eu tive uma audiência que É, aconteceu isso. Ele pausou a audiência, me deu uma comida de rabo ali e uhum. voltou a gravar. Olha, Sim, malícia, né? sim, E a tem. doutora lembra de alguma coisa? Tem isso mesmo. Olha, eu lembro assim não era nem a minha primeira audiência, foi a primeira vez que eu fui despachar Ah, despachar. presencial com o juiz. Se tremendo. Gente, mas e a gente percebe assim agora, a gente vê que eu acho que o juiz sabe que você é uma advogada recém-formada, Sim. então você tem até assim Hum. um gostinho assim, né? De Pra piorar, né? tipo, para piorar. E eu lembro que eu fui despachar com ele, tava muito, eu lembro calor, tremendo, nervosa. E eu ainda, ao invés de falar mandado, falei mandato. Aí ele te Ao invés de corrigiu. falar mandado de segurança, mandato. Ele, então, doutora, mas a doutora está falando aqui de vereador, de prefeito, que é mandato é de vereador e de prefeito. Hum. Ah, eu nem sei como é que terminou, entendeu? Se Já deu pagou. certo, mas já apagou, né? Hoje, com a experiência que a gente tem, a gente já saberia sair disso, né? Ai, excelência, falei errado, desculpa, né? Vossa Excelência entendeu o que eu quis dizer, não é? É Mas verdade. só Hoje que daí eu fiquei com uma questão assim, o que eu percebo que os juízes hoje eles têm muito de serem reconhecidos realmente como excelência, né? A gente vê muito advogado, pode ser até iniciante mesmo, principalmente em sustentação oral, que fica nervoso lá na hora, provavelmente, e acaba. Esses dias eu vi um videozinho no Migalhas, que o advogado disse que fez uma sustentação oral bacana, mas no início ele falou: bom, pessoal, pronto. pronto, ai, Ele foi, eu vi fez a também essa sustentação, questão. viu, né? aí Para não dá. chegar no final, o ministro, não sei se era ministro, desembargador, corrigiram. Corrigir. Aí, Tipo assim, tudo que ele sustentou, ou anulou. seja, ele nem ouviu, É o entendeu? ego, O né? desembargador nem ouviu. Então eu É o tenho até ego. por mim assim que eu
já me condicionei a falar em qualquer situação, em qualquer lugar, sempre Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, porque Vossa, para não correr o O risco, risco. Sim. porque realmente a gente dá ali uma escorregada, ele não vai. Esse coitado, né? Dessa sustentação oral, É. Esse, acabou. assim, é uma caso que às vezes a pessoa tá nervosa, às vezes Sim, é a com primeira vez certeza, com E além de tudo, se certeza. tivesse acontecido ali num ambiente só eles, ok, mas aí vai pra pra internet. internet, vai pra Viraliza. mídia, Sim. viraliza, e aí. Ai, vai É aquele eternizar. advogado, ou aquele, lembra aquele caso do embaixo da mesa? Ah, aquele foi. Nossa, aquele eu senti vergonha Aquele alheia. foi Senti demais. vergonha Aquele eu senti alheia. vergonha alheia. Aquele foi Ah, não. Mas demais. aquele, pelo amor, né? Alguns juízes em Campinas, eles pedem pra gente virar, né, a Sim. câmera, o computador. Ah, mas eu acho certo Eu também. acho certo também. sim. Dependendo do Porque- lado que você tem, nós temos que lidar. Quando você está como direito, por exemplo, digamos no direito do trabalho, que você está com o trabalhador hipossuficiente, etc. Do outro lado, Uma tem empresa. uma empresa com banca de, você vai ler o sub, você é 40 advogados, 40 50 advogados, etc. Verdade. Tal. E cá para nós, a audiência, quando ela é telepresencial, se eles quiserem Podem fazer o que fazer o quiser, que né? Com quer, não tem como certeza. deixar a testemunha fora, assim, é bem complicado. Então, eu acho que eles estão corretos. Tem que passar a câmera, tem que fazer de tudo, né? Eu acho que, por exemplo, aqui a gente tem essa questão, tem os excessos dos juízes, tem a parte dos advogados que não também, que, ajudam nossa, às muito. vezes passa muita tem uns que- vergonha. A gente fala, ai, muita. gente, coitado, né? E tem aquele que é despreparado. Aí o Sim, despreparado, eu isso. acho que cabe, né, ter um pouco mais de jogo de cintura. Uhum. Mas eu achei interessante, um que viralizou também foi de uma menina que o juiz pergunta alguma coisa, ela, não, de boa. Aí também não, né? Não, né? Também não. Aí também Né? pode, Não amiguinha. pode. A Mas, gente precisa ter E um aí, pouco de Ed? formalidade também, né? A gente tá É. conversando em conversa de boteco. mas mesmo assim, com tantos anos assim de carreira, etc., eu não sei, eu tenho a mania de dar uma lida lá no código para ver como funciona a audiência, dar uma Uma relembrada, relembrada. mas Mas isso só é pra saber. Não, isso é bom. Olha, é assim tal. E até porque na hora de você ver que trocou a hora do depoimento, eu falei, peraí. O que Nós aconteceu? temos aqui um código, nós temos que seguir a linha, né? Legal. Então eu sempre olho, sempre também antes de eu oriento os clientes, olha, na audiência acontece isso, que tem gente que morre de medo, que nunca sentou, que chega lá e começa a tremer. É, Eu isso nunca é fui na bom. justiça, morre de medo da justiça. Então, Aí eles têm aquela você ideia tem dos que- filmes, né? Que vai ter Sim, aquele... verdade. a peruca, a a peruca roupa, que você vai o falar, martelo. Você fala, É. não, não é nada disso. protesto, excelência e tal. É muito comum até o cliente no fim da audiência aquela série de frase, né? Não entendi nada do que aconteceu. É, O verdade. que aconteceu? Já acabou, mas não entendi nada. É muito comum, a pessoa não E a entende. trabalhista tem muito assim, senta na audiência, tem proposta, não tem, tchau. Tem. Aí ele fala, começou, terminou, o que aconteceu, né? Ele ainda Sim. fica perdido ali. Aí eu sempre tento preparar o cliente pra ele não ficar tão ansioso, porque pra ele é uma ansiedade Passar mesmo, porque ele não uhum, sabe o que vai acontecer. Eu tento ali falar, olha, vai ser assim, pode ser que o INSS, né? Quando a gente tá em audiência de Isso. instrução, pode ser que no final ele dê uma proposta de acordo, a gente tá torcendo. Porque quando eu vejo que o INSS vai participar, que aí apareceu o procurador lá, eu falo, olha, tem chance. Porque quando eles nem aparecem, não vai ter nada, Não né? tem nada. É, Mas quando eles verdade. aparecem é porque tem alguma chance ali de acordo. Então eu sempre falo, mas é complicado. A gente tem que entender que é a nossa vida, a gente faz isso várias vezes, apesar de ficar nervosa É algumas comum, vezes, né? Uhum. é o nosso cotidiano. E o cliente não, né? Ele não sabe Não. nem. Às vezes o fórum para ele é aquele lá, o Tribunal de Justiça, na Pois verdade. é. Nossa, eu vou ser julgado, meu Deus, e agora? Não, calma, É. não é bem por aí, né? Mas é bem legal. E, gente, vamos falar um pouquinho dos escritórios. Quando a doutora saiu da faculdade, então, largou lá os eventos e já abriu o seu escritório? Por incrível que pareça, sim. Glória, coragem. Já eu fiz eu tinha uma amiga que ela, durante a faculdade, até hoje a gente tem parcerias e tal, ela já trabalhava num escritório, né? Aí ela falou, vamos abrir o nosso escritório, então, tal, nós fomos lá, alugamos uma salinha, tal, e começamos ali, ficamos um bom tempo, e aí depois ela conseguiu, né, ser advogada para trabalhar numa empresa específica, tal, e ela foi para lá, e aí eu continuei sozinha mesmo. Tá? Legal. Sempre fui assim, mas sempre tive parcerias, contatos, né? É, a Mas parceria é já bem importante, bem né? importante. Pra gente é bem legal. E comecei ali, advogando, e falei, agora eu sou advogada, e advogada é isso que eu vou sobreviver na advocacia, Sim. né? Do direito que vai me sustentar. E aí foi E você tudo também, certo até hoje. doutora? Eu também. Foi bem isso. Assim, eu lembro até hoje. Eu fiz quando eu, aliás,
eu acho que até eu sempre converso com a minha estagiária, com a outra menina que trabalha comigo, Uhum, que a gente, hoje são 5 anos a faculdade de Direito, uhum. né? E não vão todos os dias, acho que vão 3, 4 dias por semana. Isso. Tem semana, agora a minha, Hum. a minha estagiária tá vindo acho que só 2 dias. Quando a gente fez faculdade, a gente fez 4 anos. Só que nós tínhamos aula de segunda a sábado. Sábado, Nós Hum. tínhamos exatamente. 6 dias por semana. Então, a gente tinha aula Caramba. segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Era à noite e sábado de manhã. E todos os dias. Caramba. Assim, diretão. Então, assim, eu lembro que eu saía do meu trabalho, eu tinha que escolher se eu tomava banho ou se eu comia antes de ir para a Pra dar faculdade, tempo. porque não dava tempo. Porque eu saía do trabalho, eu trabalhava no hospital, no faturamento, ia correndo para casa, pegava o material e já ia pegar o ônibus. Foram 4 anos ali ralando, Ralando. ralando mesmo. Pega ônibus, 1 hora e meia para ir, Chegando em 1 hora e meia casa para voltar, meia-noite, eu meia-noite, chegava em casa meia-noite e meia. meia-noite. Na época do Eu Jô vinha Soares, 11 e penteando, eu vinha meia. penteando o cabelo no ônibus, no É, fretado para adiantar sim, a gente estudava no ônibus, no até porque não tinha ônibus. tempo, porque no trabalho Verdade. você não podia estudar, É. né? Então você ia, eu lembro até hoje, aqueles ônibus que tinha uma luzinha em cima, assim, a Ah, gente pra poder ler. falava pro motorista, motorista, acende o zoinho, pra gente poder ir e voltar estudando, né? Daí eu peguei, passei na OAB, OAB. prestei a OAB, cheguei no meu trabalho, pedi demissão, que eu falei, não, se eu não sair Agora daqui vai. agora, eu vou ficar Vai e ficar. não vou sair mais aqui, né? Não vou ser advogada. Pedi demissão, cumpri aviso certinho, e daí eu fui nesse escritório, que hoje é uma coisa também que não tem mais, mas na nossa época era muito comum e eu não me arrependo, faria novamente 1000 vezes se fosse o caso. Cheguei para um escritório lá de Serra Negra, um escritório grande, um advogado, excelente advogado. Vou falar o nome dele aqui porque ele era maravilhoso. Infelizmente faleceu, Dr. Miguel Bachmann Xavier, o melhor advogado de Serra Negra. Ele trabalhava junto com a filha dela ainda é nossa colega, ainda faz parceria com a gente, doutora Maria Cecília Xavier, né? Quem ajudou a gente a crescer tem que ser mencionado, né? Sim, tem Exatamente. que valorizar mesmo. Cheguei para eles e falei, gente, eu só quero uma mesa, eu Uma ajudo vocês, não oportunidade. quero nada, não quero salário, não quero porcentagem no processo de vocês, só quero aprender com vocês, quero começar. Uhum. E daí eles me aceitaram, agradeço, né? Se eles não tivessem me aceito, eles me aceitaram e daí eu fiquei lá nesse escritório. Foi assim que eu comecei, a entrar no direito, mas foi também como a doutora Rose falou, pedi demissão e fui. Falei, agora tem que dar certo, né? Agora não tem Verdade. volta, tem que dar certo. Eu acho que isso é uma característica de todo escritório que eu conheço que passou ali dos 2, 3 anos, sabia? Porque É, às vezes a gente vê outros colegas que estão desanimados, ai, abrir escritório não deu certo. Mas ele não estava entregue para o escritório. Ele estava no pé aqui, outro no Não, ele concurso, deu sim, certo. pé aqui, outro no exatamente. CLT de volta. Então, eu Não, acho que é uma característica em comum, né? Se você sim. quiser que o E escritório dê certo, foca no Tem que escritório. focar no escritório, deixar E e ir. Não, acreditar. exatamente, você não acreditar. vai ganhar rios de dinheiro no primeiro Não, mês, no Não. segundo mês, não mesmo. né? Mas você tem que passar por isso, né? Você vai Verdade. construindo ali, vai construindo e vai dar certo. Mas ficar um pé lá, um pé cá, tô aqui, mas tô pensando em prestar concurso público, tô aqui, mas se surgir um. Não Não, vai dar não certo. Não vai, vai. não vai. Verdade. E eu, na minha época, eu acabei me inscrevendo também na defensoria, né? Eu fiquei muito Sim, tempo na sim, eu também defensoria. fiz Porque eu defensoria. sempre eu gosto assim de atender essa parte assim, mas eu desenvolvia o mesmo trabalho, seja no estado ou seja de forma particular da mesma forma. Né? Legal. Então, às vezes os Também. clientes até falavam: "Nossa, eu não acredito que dizem que o processo na defensoria não anda". Falei: "Claro que anda". Né? Até hoje, às vezes, quando chega uma outra situação que a pessoa é muito humilde, realmente ela precisa mesmo, eu falo, olha, você pode conseguir isso indo direto fazer isso, eu ainda faço isso. Ó, você consegue fazer, eu acredito, não anda, anda sim, né? Não tem jeito, lógico, você tem bons advogados e É, advogados aí depende que faz da onde que vai? andar, né? Então vai. E Verdade. muitos até ficaram depois, acabei vindo para essa área previdenciária, já fazendo aposentadoria, etc., de clientes que foram meus da defensoria. Até minha estagiária que trabalhou comigo um tempo atrás, agora ela já está formada e acabou saindo, ela era uma que eu fiz a pensão alimentícia quando ela era criança. Olha Olha que só. legal. E era da defensoria, Que né? E mantive contato com interessante. a mãe, tudo, fiz diversos trabalhos para a mãe. Agora a gente está cuidando da aposentadoria dela, inclusive dessa minha cliente.
e que veio dali, né? Que legal. E teve alguma situação, doutora, que você, assim, lá no início, que você errou, acha que errou, podia ter feito diferente, que você lembra, podia evitar? É, Pra dar como dica aí pro pessoal não, não fazer o mesmo. Antecipar os erros ali. é. Ai, a gente sempre. Eu, assim, eu sempre fui muito, como ela falou também, sempre fui muito de estudar. Porque eu me Uhum. lembro também do primeiro dia que eu cheguei no escritório lá do Dr. Miguel, sentei com ele, ele me passou para mim, falou assim, viu, eu quero que você estude como que faz um divórcio. Eu achei meio estranho, né? Falei, não, doutor, mas o divórcio é assim, 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 que a gente, né, saiu da faculdade, a Ah, teoria a teoria tá tá Lindo, top. fresquinha, maravilhoso. né? Tava lá a teoria fresquinha. Ele, não, eu quero que você estude. Pega o livro, estuda, faz um relatório para mim e me traz. Ah, tá bom, né? Eu peguei a doutrina, estudei, peguei jurisprudência, levei para ele. E daí ele pegou e falou: é isso que você tem que fazer a cada caso que você vai começar. Por mais que você já Uhum, saiba o que fazer, exatamente. você tem que estudar, Sim, porque isso vai evitar muito erro, vai evitar muita surpresa. Então, eu não vou dizer assim, eita, não existe ninguém perfeito, ninguém que nunca errou, que verdade. depois tem, puxa, se eu tivesse feito dessa outra maneira, acho que daria mais certo. Poxa, ainda bem que é minoria, né? Minoria, Ainda né? bem que é bem pouquinho, né? Graças a Deus, mas Ajuda. muita por conta disso. Porque eu me Sim, lembro, o primeiro dia ele me falou isso e até hoje eu tenho, sim esse costume. de pegar, de estudar, de ler jurisprudência, sabe? Não é aquela sento, copia e cola e vida que segue. Não, até porque, como a gente já falou, no direito, cada caso é um É um caso. caso. Não existe nenhum caso. Duas pensões por morte de pessoas que têm menos de 2 anos de casamento são iguais? Não, Não. não são. Depende. Entendeu? Tudo depende, É aquela tudo. frase do início, depende. Depende, Depende. depende. Esses dias até assim foi engraçado que eu conversando com a minha estagiária, ela, ai, Vanessa, eu errei uma pergunta de bobeira. Eu, Carol, ela é. Ai, porque o professor perguntou quem que seria sucessor no caso de um casal, eles têm somente uma enteada, né? E ele era viúvo e blá blá blá, e quem que é o herdeiro? E eu respondi que iria para fulano, mas o professor falou que estava errado. Eu falei, então, mas depende, É, né? Porque essa enteada, de repente, ela pode tentar brigar por uma paternidade socioafetiva pode. e entrar. Eu lembro que até ela ficou brava, né? Eu falei assim, ai, então eu vou brigar com o professor, né? Então, assim, no direito tudo depende, e mesmo quando você comete um erro, que é isso que é até um conselho que eu dou também. Às vezes a pessoa fala assim, ah, errei, eu sou um lixo, não vou fazer mais, já deu errado. Não, se acalma, respira, porque você pode achar uma saída. Sim, Entendeu? Porque tem muita coisa, o direito, gente, o processo civil é enorme, o direito civil, a instrução normativa, o direito civil, a Constituição, a gente tem muita legislação, a gente tem muita coisa para estudar. é verdade. Então, às vezes já aconteceu comigo de eu pegar um negócio e falar, puxa vida, e agora? Aí você vai estudar, 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 você tem lá uma doutrina, uma coisa, um entendimento, e você traz isso para o seu processo. E detalhe, muitas vezes o juiz também não Não sabe, conhece. não é porque é juiz que o juiz ele Sabe sabe tudo. Sabe tudo, tudo. Não exatamente. Eu sabe. tenho muito medo de auxílio acidente, que cai na justiça, ou que vai para a Como justiça comum, porque o juiz ele não está acostumado não com tá. matéria previdenciária, né? Então, essas eu tenho mais Mas é cuidado verdade. ainda, né? Eu faço bem mastigadinho, coloco lá muita doutrina, não Praticamente curto muito desenhando, né, desenhando, para muita entender. jurisprudência, recorta certinho, porque também o juiz às vezes Não não conhece. sabe. Então, o que eu percebi que o papel do advogado não é só você defender o direito do seu cliente, não é só defender, é você também abrir o olho do juiz. Facilitar o Excelência, trabalho. Facilitar, Facilitar o exatamente. exatamente. trabalho dele, né? É, Às vezes eu coloco o print do documento para que ele não precise ir lá no Não. processo ver o sim. documento. E Tudo que você e puder não é facilitar. nada. Mas mesmo teses, mesmo, Isso legislação, tem também. teses que o juiz não Não conhece, conhece né? temas, né? Temas que o Você traz juiz o não tema, ele conhece, parece, coisa tem esse tema. fresquinha, exatamente, que o juiz não conhece. Eu lembro uma audiência que eu fiz, que é de uns temas recentes que saiu agora, o juiz virou para mim, o juiz do trabalho, né, que eu faço trabalhista também, olha, doutora, infelizmente eu vou ter que suspender, né, a doutora sabe aquele tema, daí eu peguei e falei pro juiz, olha, não sei se Vossa Excelência sabe, mas tem
uma tese, né, de que determinados processos, né, como tudo depende, né, Compreendo. determinados processos não precisaria passar pela suspensão. Ele é mesmo, doutor? Ah, então embarga de declaração, Isso. coloca essa tese. Então eu percebi que o juiz também se interessou em saber. Sim, sim. Então, o nosso papel é defender o cliente e também mostrar para o juiz. O juiz não sabe tudo. Não Não sabe. sabe, Nem não a vá com gente, nem essa o que ele juiz. sabe. Verdade. Você tem que achar ali excelência. Olha, é isso que a lei fala, que a jurisprudência fala, que né, eu tenho uma tese nesse sentido. Olha, é assim. Porque o juiz não é obrigado a saber. Não, E, é. e distinguir, né? Esse caso é diferente desse aqui. Exatamente. Mostrar ali, né? Olha, esse aqui, olha, mas aqui não diz isso, né? Porque às vezes vem lá uma jurisprudência e fala, não, mas não é Não tem a bem ver, isso, não tem é. nada a Não. ver, porque isso aconteceu isso, e deixar bem separado para o juiz, isso ajuda muito, né? E uma coisa também, que eu também, nesses anos de advocacia que eu aprendi, que no começo minhas peças eram totalmente diferentes quando eu comecei a advogar. Eu enchia de doutrina, Eu também. enchia de jurisprudência, É umas o que a gente 10 aprende, É o que a né? gente aprende na É o que a gente faculdade, aprende. A gente não né? tem culpa. Não, a gente não Às tem vezes aqui eu culpa. guardo uma pro recurso. Deixa eu ver pro recurso, se eu precisar, tá aqui. É. Não que você não vai, mas eu vejo até às vezes em processos mesmo, né? Que às vezes você a pessoa, o INSS é principalmente porque ele é aquela da advocacia de massa com a GNSS, mas não se preocupa muito com a doutrina só e só com a jurisprudência. É claro, você vai ter que levar ali para o juiz o que a legislação entende, principalmente se é um caso meio polêmico, se é um caso novo, se é uma tese nova, mas conta a história direitinho para o juiz. Esses dias eu estava assistindo uma aula, né, com o juiz, ele falou que ele morre de raiva quando a pessoa coloca nesse sentido e cola uma jurisprudência. Ele falando, nesse sentido, o quê? O quê? Como assim? Daí até ele falou assim, gente, ao invés de vocês fazerem isso, parafraseie a jurisprudência e coloca lá no rodapé só a ementa ou a citação de que jurisprudência que é. Que o próprio juiz hoje, ele também não tem muito tempo. Verdade. Né? Então, o que ele quer? Que você conte a história. Ali, ó, aconteceu isso, o meu caso é diferente por causa disso, né? E vai ter jurisprudência assim, mas parafraseia, explica. Então, olha, esse caso se encaixa com essa tese nova, excelência. Então, é por isso que vai, por favor, eu quero essa decisão. É assim que você vai fazer uma boa petição e que você vai ter maior chance de sucesso. Eu acho que essa questão da petição é uma boa dica Uma dica. mesmo. E outra dica que é o estudo, né? A gente tem Ah, o que estudar. estudo, isso daí. Então, tem muitos hoje em que eles não têm paciência, eles não querem ler. Então, o advogado que não gosta de ler, não dá para ser advogado. Não tem Verdade. como. Não. Né? É, Às às vezes vezes- mostra aqueles memes, o advogado ali numa petição, vai no final. Tudo bem, a gente vai lá no final, lê, a gente volta, agora vamos ver o que aconteceu. É verdade. Né? Então, você tem que ler, você tem que ler Se e realmente atualizar. não ter nenhuma preguiça de fazer um estudo, né? Sim. Ah, então, vou distribuir uma ação, tal, digamos assim, uma comarca, eu tenho 2 varas lá, 2 juízes só. Perfeitamente possível você saber como pensam os dois, Uhum. né? O que que você vai trabalhar? Vou montar um caso, tal. Pega uma sentença, alguma coisa que já viu, fala assim, olha, esse juiz gosta disso, esse juiz é assim, ele trabalha, nós tem que explicar isso aqui, porque vai confundir, porque todos estão confundindo. Deixa eu tirar Sim. Eu faço esse isso em mito. memoriais, sabe? Isso. Quando a gente Emo- distribui o É o que eu ia falar dos memoriais. Resquícios O dos recurso julgamentos. Lá, como Aí, ó, aquele tamo alinhada, ministro né? entende, Como, né? às vezes eu pego lá no Tribunal de Justiça, né? Que a gente tem casos Aham. acidentários. Eu pego o próprio relator. Você já falou isso aqui, Já ó. jogou isso nesse. Você não vai inovar, não. E eu tive um caso, vou contar para vocês agora. Era numa trabalhista, no embargos de terceiro, era uma casa. Simplesmente penhoraram a casa do meu cliente, a casa que ele morava Adoro. ali, né? Então, assim, olha o peso, né? E daí a gente ganhou em primeira instância. Em segunda instância, reverteu, voltou a penhora. E daí eu fui para Brasília. Na hora que eu fui fazer os memoriais, eu procurei o entendimento, né, da ministra, e daí eu peguei, apresentei os memoriais, pedi, né, os embargos auriculares, Claro que É, é né? muito importante tem que ser, fui despachar. conversar com É ela, uma casa. exatamente, e ela falou para mim, ministra, olha, doutora, eu não quero, né, não entendo, obrigada, vou estudar, entretanto, nesses casos, doutora, eu sou pela fraude, né, que era um caso de fraude à execução, eu sou pela fraude, doutora. Eu falei, então, mas se Vossa Excelência verificar os meus memoriais, eu juntei um acordo, uma decisão de Vossa Excelência, num caso bem parecido em que Vossa Excelência entendeu que não tinha havido fraude.
Ela olhou assim, falou: "Você pode me dar o processo, por favor?" E daí ali que eu ganhei, gente. E se eu não tivesse despachado? Verdade. É Exatamente, isso é muito bem importante, importante. bem Porque daí importante. deu certo, ela foi, né, na minha tese, né, abraçou a minha tese e realmente liberou a penhora da casa do meu cliente. E não tem nada mais gratificante quando a gente desenvolve uma tese e vem lá na sentença a tese ou no A recurso. carta. Ai, A gente, com carta. Olha que a certeza. advogada fez isso, isso, isso. Aconteceu um caso desse no trabalho de horas extras e tal, que em razões finais acabei fazendo os apontamentos e tal, né? Uhum. E subiu, aí a reclamada entrou com recurso de revista, etc. Aí na hora de negar o recurso lá, tal, falou, não, mas tá com razão, porque o reclamante fez isso, tá lá nas folhas, tá. Isso é muito Exatamente. gostoso, né? Eu acho que até o juiz Botar uma gosta, né? Quando tese. o Gosta. advogado facilita o trabalho dele, Facilita. traz um bom, né? Um bom recurso ali, Sim. boas considerações. Então é importante também, é uma dica bem importante. E falando mais uma dica também com um outro professor, já percebeu que a gente, nós Professor. aqui gostamos muito De de estudar. estudar, né? E daí um Somos juiz, estudiosos. sim. Então, né, para quem está começando, também um outro curso que eu fiz com um excelente professor também, ele pegou, falou, a gente às vezes tem ali 10 minutinhos para ler. Então, ele falou, a gente pega aquela inicial e daí vem primeiro, no caso da trabalhista, tá? Ele até Aham, ele falou, é. falou na civil é diferente, a gente sabe, mas a trabalhista, daí vem primeiro da justiça gratuita, da reforma da Prescrição. trabalhista, Não, da não, não. prescrição, da sucumbência, não condenação do É. reclamante na sucumbência. Daí ele falou assim, gente, ele falou, a gente fica desesperado ali para tentar achar a O que história. é que Você lê, você vai, precisa? você volta, né? Daí ele pegou, ele falou, tem coisa que você não precisa colocar. Ele falou, já abre a petição, até faz a emendazinha que eu coloca ali um resuminho para gente Uhum. bater o olho, tá? Esse caso vai falar sobre auxílio acidente. Tá bom, já Isso. vai direto para os fatos. A justiça gratuita você pede no No final. final, essas outras coisas. Porque você fala de prescrição, você não sabe nem se eles vão alegar ou não, né? Se bem que é Enfim, de ordem pública também, se não alegar, vai pois acabar é. falando. Então você vai, né? Você entra com o processo, já bota ali para o juiz bater o olho, já saber, Saber o que para se trata. facilitar o trabalho dele. Isso é verdade. O que a gente puder facilitar, a gente tem que Sim, fazer. Porque, como eu falei, são muito abarrotados de serviço, né? A são. justiça deveria ter mais braços, enfim. Então, essa petição longa que a gente aprendeu lá na escola, ou Não. jurisprudência, esquece. Verdade, esquece, esquece, esquece que não Esquece. Vamos funciona. facilitar as coisas. O juiz ele quer saber o fato, né? Se é E o fato direito. e o direito, exatamente. Se for Como algo diz muito aquele, controvertido, me você dê dá. os fatos que eu lhe dou o direito. Exatamente, Né? exatamente. Se é uma coisa muito. Exceto uma lei específica do município, viu, gente? Que Que aí é é o que eu ia obrigatório, você falar. tem que Não, não. juntar, ok? Mas é o que eu ia falar. Se é um caso É, muito específico, Do um município, tema você tem que muito assim, que juntar. você tem que, né, que, É. que, Porque que, é além que de é que questão o da processo tese. vai ficar ali na sua comarca, depois ele vai para o estado, depois vai que chega na terceira instância, tem que estar a É, lei lá do município. é. Esse detalhe. outra dica da Mas, doutora Rose. Tem que ter a lei lá. Você fez processual, né? Você é processo Isso, civil, fiz processo então civil. é Então, essa bem, questão é bem de legal, né? feriado, se você está na dúvida, sabe que é feriado? Coloca o Ai, coloca feriado, lá. coloca a coloca. suspensão, junta a Sim. portaria, porque lá na frente seu processo Pode pode ir enrolar. para outro tribunal. E aquilo, né? Eles procuram primeiro, deixa eu ver o que tem aqui para eu negar. Sim. Uhum, Ah, não tem nada para negar, tá todos os pressupostos extrínsecos, né? uhum. Estão tudo ok agora, vou ter que analisar, não vai ter jeito. Lembra da juíza que eu falei que tava boazinha nos bastidores, muito Aham. boazinha na audiência? Ela falou assim, eram 3 testemunhas na união estável, né? Aí ela falou assim, na segunda, ela falou, doutora, vai chamar outra? Eu já me convenci. Aí eu falei assim, não, excelência, eu até não chamaria, se esse processo acabasse aqui. Mas eu tenho que convencer o tribunal às vezes. Aham, Aí eu falei, então eu vou pedir para chamar outra. Então a gente tem Sim. que lembrar sim. que vai ter outras pessoas que não participam do ato, que não são do município, que Isso. vai, né, Que vai. ter, Uhum. ter que saber o que aconteceu Até ali. matéria constitucional, né? Você alegar lá desde o começo, porque você não Sim, sabe senão o que você vai não, acontecer. às vezes você não consegue Não subir para consegue subir, porque não Brasília. tem uma Já matéria. começa ali, né, no início. É. Mas bem legal. Agora eu vou falar um pouquinho de escritório. Quando que a doutora Vamos lá. percebeu que deu certo? Você falou, não, agora deu certo, agora eu posso seguir. Olha, como a gente já está na estrada há tanto tempo, já, né? Já 25 anos, e aquele negócio, não desiste nunca, né? Testando sempre e tal. Eu acredito assim que acho que para a maioria, acho que depois de uns 10 anos, mais ou menos, que começa você falar, não, realmente é o que
eu acho que em toda profissão, né, tem, principalmente quando você realmente vai gerir, vai iniciar, né, o seu negócio ali, né? Então, assim, você tem que ter persistência. Eu acho que acredito que depois de uns 10 anos aí 10 na anos? batalha, trabalhando e tal, você fala, não, agora Virou. virou e vai, né? Hum. E segue, se não virar, vai continuar Uma hora vai virar. uma hora vai virar. É aquilo, realmente, se você Persistência, ama né? o que faz, ama o trabalho que você desenvolve, Dedica se ali. dedica, é o que você realmente gosta, né? Porque, assim, eu digo assim, quando você é advogado, você chega advogado, pensa 100% como advogado, Uhum. não é? Sim, Verdade? sim. Você chega já, você já tá. Nossa, aquilo não pode. Ai, aquilo, meu Deus, tem que se controlar, né? Tá 100% advogado, né? Então, Verdade. assim, você tem que perceber. Eu acho que, assim, uns 10 anos depois de formada foi que deu. Lógico, nesse meio caminho você dá uma. Depois fala, Melhorada, eita, né? né? E depois também já, não, deixa eu melhorar aqui nesse ponto. Então, você já não faz coisas que você faria lá no começo, né? Você Que é muito seleciona comum, mais. seleciona mais, assim, essa questão de, Porque no início, trabalhar com êxito, tal. Agora chega um momento que já não dá mais conta, né? Porque você não tem verdade. nem condição intelectual de fazer isso, né? Você tem que contratar pessoas, você tem que fazer. Então tem que ter uma estrutura que você não consegue mais fazer o que você fazia antes lá, quando você começou, Tinha né? menos Tinha, clientes, né? E você, doutora, qual foi a. Você falou, nossa, agora virou. É, eu acho, assim, eu tava até pensando na hora que eu tava vindo para cá, né? Eu tive vários, assim, insights, né? Porque tudo é eu acho que é Vai degrau por degrau, crescendo. degrau, né? Então, acho que realmente no começo é aquela coisa, né? Que você meio que fica um pouco estagnada, né? No sentido de. Porque você tem que se posicionar como advogada, né? Então, criar um certo nome, você também saber se posicionar, É você verdade. também saber que advogado, porque é advogado que pode tudo, pode chegar com o pé no peito, né? E dando carteirada, né? carteirada, pois é, né? Mas daí depois eu lembro quando eu comecei, acho que depois desse momento ruim que eu falei, né? Uhum. Depois desse momento ruim, depois que nasceu a minha filha, aí eu consegui ir para um escritório só meu, né? Que foi logo depois que eu casei também. Eu lembro até que o meu marido me incentivou, falou assim: vamos montar um escritório, tal, só teu. Uhum. E daí que eu vi, falei, não, então Deu certo. aí foi, porque daí eu não voltei mais, eu pude cuidar das minhas filhas, né? Pude né, a gente se sustentar, digamos assim, né, poder dar o melhor para os nossos filhos, poder a gente também, né, se Conquistar os manter. E sonhos, você, e quando, exatamente, e quando você começa a ver que as pessoas começam a te reconhecer, começa a indicar. indicar, né, te Verdade. respeitar como advogada. Então, acho que foi mais ou menos aí mesmo, quando eu logo que passou por essa fase ruim, que eu consegui reabrir o meu escritório. Aí falei, não, agora vai, agora realmente deu certo daqui para frente, agora é só colher mesmo. Daqui pra frente é só pra frente. Só pra Só para frente, só frente, pra com frente. certeza. Foguete não Legal. dá E ré. especializando cada vez mais, né? Porque tem Estudando, tanto, né? Porque estudando. você vira o Como o currículo do pessoal meu aqui. filho disse, mãe, até quando você vai estudar? Até quando eu Né? vou estudar? Ele falou para mim. Eu falei, meu filho, você vai estudar para sempre, dependendo do que Mas você escolher. Você vai estudar para É sempre. Não verdade. gostou muito, não, mas. é, é. E uma curiosidade que eu tenho, tá? Se você não fosse advogada, você tem ideia do que você seria? Assim, se eu não fosse advogada, talvez eu seria X. Ah, sei lá, eu gosto bastante de planta, talvez eu tivesse uma floricultura. Nossa, totalmente diferente, né? Pois é. A área da psicologia também me encanta. Acho que é uma área Bem legal bem também. legal também, que Desenvolvimento, também você tem que estudar bastante, você bastante. ali pensar, ir a fundo, né? Psicologia foi a minha segunda opção, sabia? Olha Só que só. aí eu tinha o direito, a psicologia, aí eu falei, acho que ganha mais o direito. Acho que não sei, né? Deve ter psicólogos muito ricos aí, mas eu acho que eu Sim. fiz uma boa escolha. Ah, Verdade. com certeza, E com você, certeza. doutora, qual seria? Então, assim, é difícil, né, a gente dizer, né? Mas assim, eu gosto muito, assim, acho que se eu fosse uma advogada, eu teria ido, eu teria ido assim para a parte corporativa.
contar? Eu acho tão Contra ti? lindo essas mulheres, eu admiro muito. Executiva, e aquela coisa toda, que eu não sou pequena, eu sou grande. Não, é lógico. Sabe, executiva, aquela coisa que trabalha, que tá numa direção de uma empresa, que tá assim nos negócios, eu acho assim que a mulher tem muito, né, a contribuir assim, então eu acho lindo, maravilhoso, eu acho que eu estaria nessa, Uhum. né? E por outro lado também, eu até gostaria de ter sido uma bailarina, Olha só. mas, né, não tem, como vai, você precisa de um pouco de talento, né? Aí não- Bailarina? Mas assim, sim. E até às vezes, assim, quando, né, meu marido morava no Rio de Janeiro, eu viajava muito pra lá e tal. E eu não sei, né? Porque sempre que as pessoas encontram advogada, aquela coisa, tudo, e viajava sozinha, tinha medo até de falar alguma coisa assim, também para evitar conversar com as pessoas estranhas, assim, né? Tal. Às vezes as pessoas me perguntavam o que eu fazia, eu falava que eu tinha outra profissão, Olha só. uma outra profissão, e aí eu falava, nossa, que eu vou falar que profissão que eu tenho, assim, pra, né? Né? Tava meio com receio, né? De viagem longa, tudo. Falei, né? Já fiz isso já. Você Falar que já tem outra. aconteceu de um ambiente assim, que são pessoas novas, você não comentar que é advogada? Tipo assim, ai, nem vou falar que eu sou advogada. Já aconteceu? Eu faço Já, isso. às vezes, assim, até já cheguei a pensar assim, de não falar pra parecer que tava, como posso dizer, Sim. se Sim, sobrepondo, ficar, exatamente. nossa, nem Tipo vou. assim, você vai numa consulta médica, alguma Isso, situação, por que já quer falar que é advogada, sabe? Sim, exatamente. exatamente. Às vezes eu Principalmente falo hoje pra em dia, você. quando você vai, né, você fala que é advogado, já imagina que você Já é vem mega, tudo. fica milionário, É, etc. Já quer, o seu preço já vai lá em cima. Já sim, triplica o negócio. Explica o exatamente. negócio, aí você vai nessa parte de estética hoje em dia, né? Que Aham, todo aham. mundo vai, nossa, fala que é advogada já Né? Às vezes é escondo. complicado. Às vezes eu, Não por eu vergonha, é escondo. por causa de questões aí. Mas hoje em dia tá assim, né? Quando você, exemplo, eu sempre morei sempre num bairro de periferia, tal. Hoje em dia, né, claro, né, o direito proporcionou isso à minha vida, proporcionou isso, moro em outro local, tal. Mas às vezes quando você vai fazer uma compra de um produto que é igual para todo mundo, não sei, de repente do lugar da região que você mora, a entrega é outro valor, é outro, Já muda. já muda, né? Então assim tem umas, né, umas questões Tem. assim que são absurdas, né? É verdade. Pela renda, tal. Você chega no cliente, você não vai, né? Primeiro você vai saber do caso, tudo para depois mas isso tem muito hoje. Então você já várias vezes já disse, não falei nada, fiquei quieta. Sou advogada não. Herdeira. Sou herdeira. É verdade. É pior, eu acho, né? É pior, É é pior. pior, né? Sim. Eu ia falar advogada, eu ia Ah, já falar, falava de secretária, assistente jurídica, É. eu quero contar uma situação. estudante. Imagina, né? A pessoa, estudante não tem dinheiro. Não, tá sempre quebrado. Quebrado. Então, Sempre quebrado. melhor falar estudante, que a gente é estudante. Estudante, Sim, assim, com estudante. certeza. E agora eu quero saber quais os seus próximos planos aí. Da carreira, da vida pessoal. Então, bom, assim, da minha carreira, né? Na verdade, assim, eu sou muito ambientada com o direito do trabalho, bastante, Uhum. tal, né? Sim. O direito previdenciário sempre tive uma relação boa, que para mim o direito do trabalho e previdenciário estão ali unidos, mas agora, até saindo de uma estrutura, até quero deixar uma dica da coragem, né? Que eu tô tendo, assim, de estar numa estabilidade, assim, de ter alguns contratos de outras áreas, tu tá desfazendo desses Ela tá contratos, saindo da zona de tal, conforto saindo, dela. da zona A de Rose conforto, Olha, está para entrar nessa numa transição. outra, fazer essa transição, assim, quer dizer, trazer mais, englobar mais, entendi. né? E o que eu muito percebi, às vezes, assim, com contato com outros colegas, né? Eu gosto de coisas difíceis, eu gosto de processo difícil, né? Então, eu gosto de estudar bastante. Então, assim, não vejo muitos advogados que fazem assim, por exemplo, por INSS, vem lá uma proposta de acordo, tá, não analisa direito essa Verdade. proposta de acordo, porque quer um dinheiro rápido, Rápido. etc. Não, né? Você tem que saber o direito do seu cliente, o que é melhor para o seu cliente, o que é melhor para o seu cliente. Sempre, né? Porque você chega para o seu cliente e fala assim, para mim é melhor agora que eu vou receber meus honorários já, tá aqui. Mas para você vai acontecer isso, você tem que explicar. Então, eu gosto muito disso. Então, assim, para mim, tô saindo realmente de uma área de conforto e tal, para eu ir para uma área, assim, Mais desafiadora. abarcar na minha área, trazer, né, Uhum. agregar, né, nessa parte de direito do trabalho, direito previdenciário, que é tudo linkado, principalmente nessa parte de doença, né, acidente de Acidente. trabalho, tal. É uma área Ou que até mesmo, precisa. precisa, até mesmo as questões de hoje em dia que nós temos a pejotização. Quando eu digo pejotização, eu falo a verdadeira, que é a fraudulenta, porque nós, cá para nós, estamos numa área moderna, a gente tem que saber que tem os contratos que são Verdade. fraudulentos e outros que não, Que né? não.
trazer essa parte na hora de você atender um cliente desse que veio, que você viu que é fraude, na hora que você chega lá no processo, que às vezes, quando vem esse assim, o salário é mais alto, etc. e tal, então você tem que estudar ali, já pensando naquele direito, trazer também, evidentemente, para a parte previdenciária. Porque dependendo do acordo que você sai ali, seu cliente vai sair com Um com um valor reconhecimento. econômico, etc. Mas o que acontece? E aí? Qual é esse impacto na vida dele? Que Verdade. foi sempre trabalhador e tal. Quanto isso vai fazer falta? Então, isso tudo você tem que trazer. Então, assim, é isso. Eu tô saindo lá de uma área para englobar em outra para ver se recusando já algumas coisas, tirando algumas coisas para poder estudar mais, Maiores desafios. Então, maiores desafios. É isso Essa que eu questão, quero. assim, só fazendo um gancho realmente desse link que tem entre o direito previdenciário e o trabalhista. trabalhista, tanto que eu Muito faço bom, as então. duas áreas, né? Que é muito comum, principalmente os juízes do trabalho, eles já veem esse pensamento de fazer acordo sem reconhecimento de Sem. vínculo. E não tem nada, né? Não vai ser reconhecido o tempo no Exatamente. E daí, quando essa INSS. E pessoa faz for falta. aposentar, acabou, ela vai perder, mas assim, É muito comum. 99% dos casos, né? Eles chegam lá, um acordo, quanto que é? Nem fala de Não vínculo, só fala o fala, não. valor, nem pergunta, se o advogado não ficar atento, ele nem pergunta, já vai lá que é sem reconhecimento de vínculo, já descreve que é verba, né, Indenizatória. indenizatória. E uma coisa que eu estou percebendo também, até em relação à perícia, né, de que a gente então vai entrar com a aposadoria especial, até por conta tá ficando cada vez mais difícil, né? Sim. O direito está ficando cada vez mais Mas afunilado. funilado. Então a gente está com bastante demanda lá de requerimento de PPP, né? E o próprio Muito, muito. o perito ele não está preparado para essas perícias. Porque esses dias eu passei por uma perícia, eu falei assim, só os últimos 5 anos que me interessa. Eu falei, não, é que eu estou pedindo o PPP. Não, doutora, mas eu só faço dos últimos 5 anos. Ai, meu Deus. Eu falei, mas está na inicial. Ele falou, Ou não. até Daí a mesmo uma senhora. doença ocupacional. Não, fala, não. Então É, você, é o então período você fala que todo. você não tem capacidade de fazer a perícia, né? Porque Pois é, porque daí o que ele me falou? Ele falou assim: não, quando é assim, a doutora tem que falar para o juiz colocar especificamente na ata, porque daquelas atas já É, pré-prontas, eu falei assim, mas que é doutor, quase um tava. processo, né? Fala, todos os prazos você vai cumprir para dali 2 Sim, anos. tava se na. o reclamante respirar X, X. vai É, acontecer isso. Eu falei, então, ele falou, tem que estar na ata, doutora. Quer dizer, foi bom, então se você não se atentar o período todo, infelizmente, a gente vai ter que ver fazer uma outra perícia, né? Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela só pensa ali naquele, no No imediato, momento. pronto e Pronto, acabou. Ela não acabou. pensa no reflexo que vai Exatamente. Então, ter. assim, é um erro. E E alguns muitas pessoas. advogados também, porque eles às vezes desconhecem a nossa área Isso, e não entendem a não entende. importância daquele momento É, ali, né? E até mesmo, depois, ok, não teve o reconhecimento do vínculo, tal, etc. Na hora de fazer o cálculo, né, que aí nomeia-se lá o perito contábil e ele não faz a evolução salarial. Aí, quando você vai colocar isso lá, levar isso para o INSS, como vai fazer se não tem evolução sim, salarial? Verdade. Então, aí você tem que ficar atento a essa questão. Por isso que também tem que linkar, né, o tem. direito do trabalho, o direito previdenciário, para você fazer E se uma você, que é entrega advogado completa. trabalhista, ó, tem parceiras, todo mundo aí muito Exatamente. capacitadas, né? Exatamente. Pense na Exatamente. aposentadoria desse cliente, Isso, por pensa na favor. aposentadoria. Antes de aceitar o acordo lá sem reconhecimento de vínculo, por Nos favor. ajude, né? Nos Sim, ajude. nos ajude, porque de verdade pode prejudicar Muito. mesmo, muito, Eu fiz dependendo vários do casos tempo, né, da quantidade, a de pessoa, anos. anos, 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 Ou cai ali prejudica. depois fez o acordo, dali 5 meses acontece algum acidente, alguma coisa, não tem Não nada. tem nada, porque Pois não é, reconheceu. Verdade. E pois os é. seus, doutora? Quais são os próximos desafios aí? Ai, eu tô numa fase muito gostosa, assim, no sentido que eu tô na construção da minha sede própria. Ai, que legal. E é especialmente gostoso porque essa minha sede própria era num imóvel que foi um imóvel que é de família, era Da Casa Amarela. a Casa Amarela. Era a casa dos meus avós, né? E eu morei lá até os 12, são 2 andares, né? Meus avós moravam em cima, eu morava embaixo no porão. E morar, como né, a doutora Rose falou, morei lá muitos anos e eu tive a oportunidade agora, então foi muito legal, assim, sabe? Tipo, adquirir esse imóvel que era de família, que era dos meus avós, Uhum. e agora eu tô reformando, que vai ser a minha sede própria, que eu vou migrar o escritório para lá, Legal. né?
Então, como eu falei, além de ter esse gosto especial de saber, né, que eram. Tô cuidando do imóvel dos meus avós, né, eles não estão vendo, mas tem essa sensação gostosa, né? É, Da Não é um imóvel, família. né, pura e Isso, simplesmente, né? Já tem um uma apego já história. a ele. E de ser a questão da sede própria, né? Ah, o sonho de É o todos, né, sonho de de doutora? todo todos, mundo é ter a O sede sonho verdade. de própria. todos. Daí eu tô lá, eu acho que até o meio do ano que vem, né? Se o meu pedreiro, né? A gente, Vamos né? torcer. Né, Beto, se você ouvir esse podcast, por favor, né? Tem ideia até o meio do ano que vem já tá na sede E própria. queremos inauguração, hein? Não, Ah, com com certeza. certeza. Eu quero todo mundo lá em Serra Negra, gente. Ó, vocês já estão convidados, todo mundo lá em Serra Negra, para a inauguração do meu escritório, né? Que vai ser Que muito legal, legal, que muito gostoso. legal. E daí Em expandir. breve, né, nós vamos ter Sim, novidades. Nossa, mas nós nós. não vamos dar spoiler ainda, né? Ah, É, então por que falou? Ah, Eu quero spoiler. vamos ter novidades, né, é, mulher? sim, que a gente tem que Legal. sempre, né, ir E crescendo, crescendo. né? Espaço maior, você cresce, Sim, né? Faz parcerias, Isso. né? Precisa de uma outra sustentação, vir lá e cá. Exatamente, que né? legal, que Vai legal. para outros lugares, assim, a gente não tem que ficar preso só ali onde que você está. Chega um momento que Precisa parece que você expandir. mesmo, né? Você já não Fica cabe. pequeno pra você, né? É, e não é só pequeno no sentido físico. Sim, Você percebe que você também pode mais. pode É ir verdade, mais, verdade. né? E a gente está realmente num momento de expansão, assim, esse ano É, e com as 2026. facilidades tecnológicas também, a gente consegue chegar bem, Ah, isso facilitou bem longe, bastante, bastante. verdade. Mas eu fico muito feliz, parabéns. E quando eu Obrigada. tiver, Obrigada, a pode gente quer deixar. Com inauguração. certeza. Opa, já estão Vamos convidadas lá. já. Quero todo mundo lá É, em Serra Negra. legal. Pode deixar. E eu queria que a doutora deixasse seus contatos, quem pode te encontrar aí nas redes sociais, e deixasse uma mensagem para esse advogado que está nos assistindo, esse estudante, ou esse curioso, né? Às vezes não é da área. Mas tudo bem, pode Né? ficar. Pode ficar, quer saber o que você está fazendo. Então, assim, o que você pode deixar de mensagem para eles? Bom, então eu vou deixar minhas redes sociais, né? Acho que depois vai escrever embaixo também, né? Vai, vai. O editor vai, O né? editor vai, né? Vai. Né? Então é v.jimenez Faria, Sim. né? Com S. v.jimenez Faria. Pode mandar uma mensagem, pode mandar um direct. É Facebook, é Instagram. Pode deixar lá a mensagem. O que eu deixo assim para o advogado, né, que está começando, para ele realmente focar, não ficar realmente como você falou, um pé lá, um pé cá, mas se der certo, se não der, não, é focar e ir que vai dar certo. Vai. Né? Não desista, procura ficar próximo de pessoas que têm uma mentalidade de crescimento Exato. e pessoas que, Exatamente. que estão aonde você quer Gostaria, estar. é isso que você Né? projeta. Exatamente. Você vai sempre procurar ali onde que você quer estar, uma pessoa que te inspira, que você quer ser igual. Procura estar perto dessa pessoa, né? Frequentar os ambientes que ela frequenta, ler também livro, leia muito, né? Ao invés de ficar no TikTok ou no Instagram, não estou falando para não ficar, né? Que Tem um hoje em momento. dia também é lazer, Ali que né? elas Mas nos também acham também. exatamente, mas coisa ali que vai te agregar, que vai crescer, né? Então, lugares, busque sempre assim, essa mentalidade de crescimento. Pessoas que Exato. querem crescer, pessoas que querem estar onde você quer chegar, que você vai chegar. E para o segurado, não entra. Eu sei que o INSS fez uma campanha recentemente que você não precisa de advogado para requerer o seu benefício previdenciário, mas não caia nessa. O INSS ele não é bonzinho, Não é. né? Ele não Nem um é. pouco, Nem nem um um pouco, pouco. muito pelo contrário, o INSS não é bonzinho, ele não quer te dar o melhor benefício, ele não quer te dar o benefício, ele não quer que você aposente, ele Ele só não quer o quer. motivo do não. Ele só quer o não, porque não se esqueça que você é mais uma pessoa que o Estado vai ter que, em tese, né, te pagar todo mês. Enfim, o Estado não quer isso, ele quer enxugar a máquina, ele não quer aumentar a máquina, É verdade. né? Então, procure um advogado especialista em direito, especialista, não aquele Isso, advogado também. que faz tudo, né? Ah, o Tudo primo do também. vizinho do meu amigo que tirou ele da cadeia também. Ah, Não. Não. Não, vai no especialista, porque tem muita coisa. O direito previdenciário é muito vasto, é muito amplo. A gente tem uma lei que é só nossa. As instruções normativas não tem, a gente tem que conhecer a instrução normativa do INSS, as portarias, tudo mais. Então, procura um advogado especialista. Ah, mas eu vou ter que pagar?
Você, de repente, vai pagar ali 3, 4, 5 benefícios para o seu advogado, um benefício que é vitalício. É verdade. Coloca isso na ponta. Eu faço essa conta Eu para o meu faço cliente quando eu também. vou prestar. Aham. Se você ficar recebendo a pessoa que se aposenta com 65, se você tiver mais 15 anos de expectativa de vida, você vai viver X. Você vai me pagar É Y. irrisório, É né? irrisório, perto. Verdade. Não vai ser prejuízo. E o E o quanto advogado. ele deixa de receber, porque às vezes ele Exatamente. dá entrada incompleta. A gente agora tem o tema Exatamente. 1124, Verdade que que você vem perde os vai pedir os atrasados. atrasados, e ele deixa de ganhar, não pagou o advogado, e aí vai ter que entrar com o advogado e tudo mais. Então, assim, evita isso, né? Já vai Sim, com um especialista. sim. E esses dias eu conversei com uma pessoa, até eu fiquei um tanto espantada com a vulnerabilidade realmente das pessoas hoje, Sim, né? Era uma mulher já casada, com filha já mocinha, que não sabia que empregada doméstica tinha direito a FGTS, férias, 13º e registro em CTPS. caramba. A gente pensa, gente, mas quem não sabe disso hoje? Tem gente que não Não sabe sabe. O disso óbvio hoje. tem que ser dito, O né? óbvio tem que ser dito, Verdade. né? Então, se você tem tantas coisas que esse segurado de repente tem direito e não vai saber, então procura o advogado. Não se Uhum. aventura sozinho, o sistema, o INSS ou a empresa, né? No caso do trabalhador, né? É, Eles têm conhecimento, eles da lei, eles sabem o que fazer. Você não, você é a parte vulnerável. Então, tenha um advogado especialista do teu lado. Não se aventure sozinho. legal, doutora. E a doutora, qual é a mensagem? Quais são suas redes? Bom, a minha rede é Jovita, tá? Podem me encontrar por lá. E a mensagem que eu quero deixar, né, para os advogados é que se você está numa situação já confortável, quer mudar, quer fazer alguma coisa, não tenha medo, né? Já chegou até aqui para você ir lutar, ir atrás e fazer essa mudança. Aqueles que estão começando também realmente, como a doutora Vanessa disse, tem que se especializar, tem que estudar, tem que saber o que você está dizendo, que é aquilo, você vai cuidar do processo da vida daquela pessoa. Então você tem que entender. Se você não está entendendo qualquer coisa, procura ajuda, sempre tem um colega disposto. Nessa área previdenciária, é incrível que é bem interessante, né? Nos congressos que a gente fui com vocês, tudo, acabei conhecendo muitas. A Sim. gente tem um grupo lá que é excelente, nossa, Sim, eu preciso falar do grupo maravilhoso. depois. Nós temos lá um grupinho lá no nosso WhatsApp, que é muito gostoso. Nós também temos dúvidas, não é assim, mas Verdade. nós temos dúvidas. Então, assim, é muito interessante vocês participarem, estar sempre atentos, né? Lendo e vendo, buscando a fonte, né, também do que é verídico e o que não é, né? Porque tem muita coisa por aí que as pessoas falam, sendo que realmente isso não existe, né? Isso não existe. Então, para que vocês procurem realmente o conhecimento com pessoas assim, né? Renomadas como as meninas aqui, advogadas, né? Ah, fala do seu E eu grupo, queria doutora, falar né? exatamente, queria falar da comunidade Previdelas. Que é uma comunidade bem legal, né? Eu participo Sim, também. sim. Quem teve ideia, nós fomos 4 advogadas, né? Eu, a Sim. doutora Sara, a doutora Eduarda e a doutora Daniele, que nos encontramos num curso, né? E tivemos a ideia de formar, a princípio, para gente, e conversando ali, mas agora cresceu, Expandiu. expandiu, estamos com quase 300 De vários membros de estados. vários estados, Verdade. e voltado, agora acabou virando um grupo voltado para jovem advocacia. Então, É, aquele advogado que às vezes ele quer um conselho, seja lá quanto cobrar, como é que faz, qual é o caminho, né? É um grupo gratuito, então a gente, até a doutora Marcele também participa muito ativamente na comunidade, né? verdade. Dando dicas para esses jovens advogados. Então, o pessoal que quiser entrar, o jovem advogado que está assistindo, manda um direct para mim, eu já mando o link para entrar no Eu vou grupo, na deixar o link comunidade. embaixo também, né? Eu vou Isso, deixar aqui exatamente, da embaixo do vídeo. comunidade Previdelas. A gente está lá para ajudar, para expandir, para crescer, que você cresce se você ajuda também. Conhecimento, ele é para ser. Seminário, né? Pulverizado, né? Exatamente, As Exatamente. sim, pessoas, sim, porque a Muito advocacia bem. ganha quando os Ganha. advogados erram ganha. menos.
A gente fala concorrente, não é, Não é. gente. A gente Não, melhora não o é. mercado, né? A gente Sim. melhora as Exatamente, decisões, a gente Sim, melhora as teses. sim. É importante, sim, eu participo bastante, gosto bastante. Exatamente. E lá as pessoas falam que a gente acolhe muito esses Sim, advogados, sim, né? com certeza. Eles falam que eles não têm vergonha de postar as Não, dúvidas, porque não tem julgamento Tem. realmente. A gente tenta realmente direcionar, porque a gente já passou por isso. E já não teve alguém passou. que ajudou. Exato, não tinha comunidade Previdelas antes. E a Exatamente. gente lá tem uma questão de querer responder também todo mundo. Todo mundo coloca verdade. pergunta, a gente não gosta de, né, Deixar de passar. deixar passar. A gente responde Bem legal. todo mundo. É um. Olha, eu participo de assim, grupos que a gente paga para participar. Exatamente. E não tem o mesmo retorno Dá. do Pravidela. É. Então, gente, vai lá, Vai clica lá. aí e entra no grupo. Isso, exatamente. E vou deixar uma dica aí para os segurados, né? Uhum. Além de tudo que a doutora Vanessa falou, também vamos direcionar aí, né, para as mulheres, que a gente tem muito dessa questão de que os maridos saem para trabalhar, elas ficam em casa e casa, acabam não não fazendo recolhem. nada, não recolhem uma contribuição. É possível fazer, dá para fazer. A questão também do planejamento previdenciário, está quase chegando, já estou na idade, falta, eu quero saber como está a minha vida previdenciária, é muito importante. Porque ali você dá mais agilidade lá para quando chegar o tempo, você vai corrigir o que Precisa. tem de erro lá no CNIS, etc., atrás de um PPP, né? Atrás de algum Exatamente. documento. Se você realmente trabalha SLT registrado, já tem insalubridade, periculosidade, já está num ambiente assim que realmente é obrigatório o PPP, já vai atrás, já vai arquivando, já vai organizando a sua Separando. vida, porque você vai precisar, né? E aqueles que recolhem ainda o carnê, né? Uhum. Tem muitos, não, joga fora, guarda o carnê. Não joga Porque às fora, vezes pelo amor de Deus. Não joguem fora. Nem não carteira de jogue- trabalho. Não. Jamais. Contrato de trabalho, se tiver, pode guardar. Olerite, tudo isso. A E gente fotos também. Fotos não também. joguem fotos Fotos fora. também. Mesmo que a Trabalhando num igreja ambiente com falar. calor, etc. Né? Se alguém dizer, joga tudo, queima, não queima. Não queima, não Né? pode. E aquilo, né? Você pode até ir, né? Eu acho que você que disse que você pode até ingressar lá o seu pedido sozinho no INSS. Difícil, eu quero ver se você vai receber, né? Esse O INSS só quer o motivo do só não. que Se é o você motivo. der, Exatamente. ele vai negar. E quando você já vai instruído, já. Ó, com o uma advogado outra já é visão. difícil, Já né, é difícil, doutora? sim, Nem já é todos difícil. os casos a já. gente consegue no INSS. A gente às vezes tem que ingressar com a ação. Imagina o segurado ali sozinho. Não, ele Não vai desiste. ter como, né? E também uma diquinha aí para os empresários que às vezes também aparecem bastante. Às vezes você tem um empresário que ele tem várias empresas, né? Daí ele acaba recolhendo o Prolabore Por todas. por todas. Eu já tive casos assim. E aí quando vê, nossa, Passou. eu paguei tanto tempo sobre o Prolabore e agora já passou 10 anos pagando a mais, sendo que então é muito importante realmente fazer um planejamento. As que a pessoas também gente sempre analisa tiveram, isso. sempre Exatamente. tiveram um contrato CLT, eu trabalhei 20 anos, tal, etc. Agora eu resolvi abrir E um abre uma MEI. negócio, abrir uma MEI, É, etc. Então, assim, ai. é importante fazer um planejamento Gente. previdenciário. Eu quero Ó, saber quanto eu posso contribuir. É Exatamente. porque o Isso é pessoal muito acha que importante. MEI, o pessoal confunde muito, né, MEI. O pessoal acha que MEI é mais um novo código para você aposentar. Não é. isso. MEI é para você regularizar uma situação como Informar. empresário, Isso. né? E, Verdade. consequentemente, você tem direito aos benefícios do INSS, E nem mas sempre é a melhor escolha, né? não, sempre, muitas né? vezes Muitas vai vezes não. atrasar a tua aposentadoria, que você já vinha ali, como ela falou, recolhendo sobre um Patrimônio código, já, alguma né? coisa. Garantida, aí vai lá e coloca a MEI e Exatamente. acabou. Acabou. Aumentou a idade, diminuiu o valor, achatou, né, tua aposentadoria. Não. E também outra, né, dos professores, né, que a dica é para você, é 25 como professor. Às vezes está faltando lá, sai da escola, falta 3 anos, não vou trabalhar mais. Não pode. Tem que ser Tem que professor. voltar e ser numa Tem que ir pra escolinha, sala de aula. uma sala de aula, voltar, nem que seja meio período, tempo suficiente para Tem poder que chegar voltar. lá. Então, assim, como planejamento pode salvar disso, Verdade. né? Isso Ai, pode meninas, salvar. adorei. Adorei. Passou tão rápido, a gente tá aqui. Passou bastante. Pensou? Mas obrigada por terem vindo de tão longe, né? Eu sei que é Obrigada pelo convite. disposição de tempo. A gente sabe que São Paulo é um trânsito, vocês vêm lá do outro lado da Uhum. Marginal. Muito obrigada mesmo. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Se vocês tiverem sugestões, tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Obrigada por ter assistido até agora e até o próximo episódio.